É isso aí, pessoal. Começamos aqui mais um podcast. A vida é um caos, a minha vida é um caos, a sua vida é um caos. E pensa numa coisa caótica que é o quê? A dieta. E aqui hoje temos um papo de Nutri. E é com uma satisfação muito grande que eu trago aqui a minha amiga, amicíssima amiga, de longuíssima data, que me encaminhou aí, foi uma das pessoas que me encaminhou para começar a fazer nutrição. Digníssima Amélia Omran. Amélia, se apresente aí para a galera, para a gente começar a trocar essa ideia. Isso aí, sou a Amélia Omran, nutricionista há 31 anos, acabei de entregar a minha idade. Nossa, não faz isso mais não, que isso. Nutricionista funcional, né, pós-graduada em funcional há 11 anos. E realmente conheci, até falei hoje nos stories sobre isso, né? Te conheci na academia, você era um dos meus maiores e melhores fornecedores de clientes que eu perdi. Mas aí é um amigo de... Ganhei um amigo, ganhei um colega de profissão que tá legal, entendeu? E a gente estava até conversando, né, nos bastidores, que há 31 anos atrás, hoje em dia a gente fala muito sobre déficit calórico para emagrecimento, né? E o déficit calórico, quando eu me formei, era o principal. Eu fazia dieta com pão francês, fazia tudo isso. E aí, de repente, tudo mudou e agora voltou ao que era antes. Voltou para aquela coisa da nutrição um pouco mais... Real. Mais real, né? Uma coisa mais... mais amorosa, vamos colocar assim, né, Amélia? Sim, aquela coisa que abraça mais o paciente, né? Isso. Eu chamo de nutrição sem frescura, né? Virou nutrição sem frescura. Mas o que você acha que se deve isso, essa coisa... Qual foi o ponto, assim, que você acha que mudou? Ficou uma nutrição muito terrorista, que não pode isso, não pode... Qual foi o ponto ali, Amélia? Foi exatamente você que acompanhou isso tudo aí. Quando eu me formei, assim que eu me formei, era exatamente como é hoje. Eu tipo assim, prescrevia para os meus pacientes pão francês, metade. Você calculava, não existia web diet, né? Não, agora é mole, né, cara? Agora tá mole. E aí eu pegava o pão e eu calculava valor energético total, né? Tudo calculadinho. Botava pão francês, botava arroz branco. Era uma coisa legal. E aí, quando entrou a nutrição funcional, né? Quando entrou, foi que eu fiz há 11 anos atrás, eu fui uma das primeiras turmas aqui no Rio de Janeiro, e aí mudou tudo, só que é o que a gente estava falando, acabou afastando um pouco a realidade do paciente, porque as pessoas começaram a viajar muito, os próprios profissionais começaram a viajar muito, prescrever as castanhas orgânicas colhidas no Nepal pelas freiras virgens, mais ou menos assim, né? Que assim, eu acho que no início também, Amélia, para o profissional naquela época, assim, foi meio sedutor, né? Você vê como se fosse um atalho ali, não, porque aqui, pô, vai tomar essa sementinha aqui, vai ter um resultado assim, assim, assado. Sim. Você vai deixar de comer isso aqui, teu intestino vai ficar a melhor coisa do mundo. Então, assim... que a gente é muito seduzido por atalho, né? E a gente está sempre suscetível à questão do atalho. E assim, os profissionais, eu acredito que naquela época ali, ficaram seduzidos um pouco, caíram na pilha da nutrição funcional, sabe? Eu lembro uma ocasião, não sei se você vai lembrar, você ainda não era nutricionista, era meu paciente, e eu levei a Goldberry lá para academia, saí distribuindo para todo mundo, falando que era e realmente é um super alimento, antioxidante, mas caro pra caramba, né? Que, tipo assim, fica meio complicado você prescrever isso direto. Eu lembro que, tipo assim, então, realmente, você acaba ficando seduzido, mas virou meio que uma seita, né? Essa coisa da funcional. E aí mudou tudo. E é o que eu estava falando para você, que quando eu comecei a trabalhar só como nutricionista funcional, você meio que esquece essa parte do déficit calórico, você prioriza só aqueles alimentos... que, na verdade, todos os alimentos são funcionais, né? Mas você prioriza só aqueles alimentos que podem diminuir as chances de você ter um câncer, um diabetes, enfim. Uma inflamação. Falou-se muito em inflamação. Eu sou do tempo, Pet, em que o que fazia mal era manga com leite, cara. E agora, tipo assim, todo mundo virou uma época, todo mundo ficou com resistência à lactose, a glúten, né? Então, tipo assim, isso foi começando, foi aquilo que você falou, acabou conquistando o profissional, né? E você... Só que, ao mesmo tempo, afastando um pouco também dessa realidade que as pessoas não tinham. As coisas, eu não sei se também as coisas começaram a ficar mais caras, né? E fica uma dieta um pouco inviável, porque assim, o custo fica muito elevado, né? Sim. E a pessoa faz uma semana, faz 2 semanas...
E aí daqui a pouco foge muito da realidade dela ali, e aí já sai muito do eixo, né? Não é nem questão só de valores, é tipo assim, a tua realidade. A vida é um caos, como você fala. A gente tem pressa, a gente trabalha, aí você vai ter que todos os dias fazer um suco verde de manhã, que é maravilhoso, super indico, mas se você tiver tempo, né? Eu comecei a fazer no início lá, depois não dava Não pra fazer, rola. Aí depois você exatamente. come uma fruta e tá tudo bem, beleza, entendeu? Final de semana você tem mais tranquilidade. Então não é só isso. É às vezes a pessoa que vai comer na rua, entendeu? Eu acho, tipo assim, você tem que priorizar sim os alimentos que são mais saudáveis. Mas eu acho que hoje, isso que é legal, até você é uma pessoa que sempre bate muito nessa tecla, né? Que a gente tem que consumir comida de verdade, a gente tem que evitar realmente os industrializados. E você levando isso para a vida, não é uma coisa difícil. Não é, exatamente, É não uma é. Eu coisa acho, que. eu acho que tem que ter o tal do equilíbrio lá, né? É Sim, porque a gente tem sim, essa tendência ao desequilíbrio, né? Os extremos, né? Ou total. fica muito sarado, ou acaba indo para um lado da obesidade, ou fica muito triste, ou fica muito feliz. São sempre. Não tem aquela coisa normal, assim, né? Exatamente. E é o que você falou, engraçado, eu até escutei, eu vi um podcast teu que você falava sobre isso. Que você ter o equilíbrio emocional, que às vezes a pessoa põe a culpa no metabolismo de estar engordando. Mas nem sempre é verdade, porque às vezes você ter um equilíbrio emocional, isso, você ter um desequilíbrio emocional pode te levar ao ganho de peso, Não, né? com certeza, Porque porque você, assim, a obesidade ela é multifatorial. E eu acho sim, que o que tá no centro da coisa toda realmente é o comportamento e a saúde mental nessa história toda, né? Tanto que exatamente. amanhã aqui no podcast, né, vou trazer aqui o Roberto, que é Mente Informa, não sei se você ouviu falar no Mente Informa, Sim, é um sim, projeto, então, ele vem aqui amanhã para a legal. gente falar de comportamento alimentar. Ele é É. uma pessoa fantástica, então a gente vai poder discutir nossa, muito sobre esse assunto aí. Eu sou um Legal. grande curioso, né? Não sou especialista em comportamento alimentar. Uhum, uhum, Não, eu quero trazer, inclusive, algumas amigas que são especialistas em nutrição comportamental para a gente uhum, trocar uma ideia e uhum. tudo mais. Mas depois a gente vai chegar nesse assunto também. Ah, Mas vem o Roberto aqui amanhã. Amanhã cedo legal. ele tá aqui. Eu não vou nem desmontar tudo aqui, vou deixar É, tudo no jeito que porque tá isso é aqui. muito importante. Eu até senti essa necessidade, uma época da minha vida, uns 3 anos atrás, porque aquilo que eu falei pra você, né? Formada há mais de 30 anos, se você não atualiza, você vai morrer na praia, né? E aí eu senti a necessidade, depois da funcional, que eu comecei a sentir um afastamento, né, entre eu e o paciente, de trabalhar essa parte do comportamento. E aí eu fiz um curso de nutrição comportamental para trabalhar isso, que é muito importante, principalmente para as mulheres. Ah, tu chegou a fazer o. Cheguei, Mas chegou a fazer cheguei. pós ou foi só curso, aquele Não, eu fiz só curso? curso. Eu Curso? fiz só um curso da Academia de Nutrição. E aí Academia de Nutrição, Coaching e Nutrição. E aí eu fiz esse curso que eu senti necessidade de utilizar algumas ferramentas com essas pessoas, principalmente esses pacientes, que você fala, caramba, tipo assim, tudo bem, a mulher tá na menopausa, até a gente falou sobre isso, a mulher tá na menopausa, tá engordando, mas ela não tá engordando porque ela está na menopausa, ela está engordando porque na menopausa você entra em, tipo assim, desequilíbrios hormonais que vão levar você à ansiedade, à depressão, ao sono de má qualidade. E é isso tudo, aí você com ansiedade, depressão, você fica com desânimo de ir pra academia, por isso que você acaba engordando, né? Porque você não tem mais o mesmo pique, você tá cansado e Então, na tal. verdade, acontece que o ganho de peso Menopausa. na menopausa seria uma consequência dos efeitos deletérios da menopausa, né? Não uma coisa Exatamente. direta. É que todo mundo associa essa coisa do emagrecimento, né, Amélia, ao metabolismo, né? Acho que o metabolismo é lento, que É, tem uma coisa ali, tem um custo ali segurando o metabolismo dela. exatamente. Eu acho até que seria mais fácil se fosse culpa do metabolismo, sabia? Seria mais fácil, Eu porque aí você acho. consegue, através de várias É, modulações ali, mas na verdade é realmente o comportamento, né? E aí eu tô passando por isso, né? Eu, tipo assim, eu tô com 55 anos e eu tô passando por isso há 2 anos, que é. E aí, tipo assim, eu senti a necessidade de me Então sempre tem aprofundar. lugar de fala, né, no Pô, negócio. tô Lugar aqui de falando fala. como paciente. E aí, tipo assim, eu sentia essa necessidade, porque eu chegava, atendia aquelas pacientes super assim, não, botava a culpa meu problema é a tireoide É. e a menopausa. E aí, nesse período, eu acabei sendo diagnosticada com hipotiroidismo e menopausa. E eu falei assim, caraca, será que eu vou ficar que nem as minhas pacientes, cara? Então isso vai ser sempre uma desculpa do metabolismo. Eu falei, cara, eu acho que não é bem assim, né? E aí comecei a estudar mais sobre isso. Então aí eu cheguei à brilhante conclusão que é essa. Esse desequilíbrio realmente hormonal acaba levando você a essas mudanças de comportamento, né?
que aconteceu até comigo mesmo, de não querer malhar direito, e você começa a sentir dores nas articulações e tal. É uma... Não, Posso falar? não, aqui Posso falar? é programa para adulto. Cara, Aqui é você uma pode falar merda. palavrão, É aqui a gente uma pode falar tudo merda, aqui. cara. Não é isso. legal. Não é legal. É uma merda. Mas, tipo assim, tem como você modular isso, né? Tem como você modular na medida do possível, só que você tem que ser uma pessoa mais disciplinada, uma pessoa mais esforçada, né? Mas dá pra você equilibrar isso. Eu acho que tem que ter um refinamento, nessa fase, né, Amélia, tem que ter um refinamento maior com a comida, né? Com a comida e com o treino também. Com o treino, Porque principalmente. principalmente com o treino, né? Porque o treino, ele meio que vai fazer o meio de campo ali com essa falta de hormônio. Então, se você está com um bom condicionamento, talvez você não sinta tanto esses efeitos deletérios da menopausa. E eu vejo que tem uma resistência muito grande em relação ao treino, principalmente treino de musculação, né? Exatamente. Tem muita resistência em relação a isso. Ah, não, porque eu não gosto de malhar. Eu acho assim que a mulher, quando entra na menopausa, ou antes de entrar na menopausa, ela já tem que fazer ali um esquema para tentar cobrir um pouco essa falha hormonal, através principalmente do ganho de massa muscular. Né? E é porque a pessoa não acredita. E aí, impressionante, ainda tem pessoas com aquela mentalidade, ah, não, mas eu não gosto de musculação, e musculação vai me engordar, e porque não sei o que, musculação não emagrece porque eu tô fazendo aeróbico. Eu falei assim, gente, não é assim, entendeu? Você precisa. Aliás, quero até te fazer uma pergunta, pausa. Pode perguntar. Musculação é uma coisa que eu faço por obrigação também, não curto, não. E aí eu comecei a fazer direto, aula de local, mas intensamente. Do CID, tô fazendo. É legal também, pra ganho de massa? Amélia, a local, ela é uma musculação, só que ela é uma musculação sem máquinas ali. Peso corporal. Porque hoje o que a gente vê para hipertrofia muscular, se você faz muitas repetições ou poucas repetições, você consegue ter um estímulo hipertrófico positivo, que normalmente é a faixa de repetição. Normalmente a localizada ela trabalha com uma faixa de repetição bem alta, né? Sim. Então, mas gera hipertrofia também. Entendi. Localizada. Tem mulheres, por exemplo, que só fazem na aula do CID, lá, só fazem local e conseguem ter uma boa hipertrofia muscular, conseguem ter um bom condicionamento. Na local ele trabalha um pouco de cada coisa, né? Ele trabalha... Sim. Tem semana que tem... Membros inferiores, superiores. Às vezes trabalha um pouco de condicionamento, né? Sim, também. Então. E aí eu tento passar isso, porque realmente a musculação é uma coisa mais monótona, é uma coisa mais chatinha. Aí chega no teu consultório uma mulher de 50 anos que nunca fez atividade física, que só fazia pilates. E aí você chega e vê uma perda de massa muscular absurda nessa pessoa. E geralmente, isso na minha prática clínica eu vejo muito. Mulheres depois dos 40 anos não consomem proteína de alto valor biológico. Isso é fato. Não sei se você já percebeu isso. Já. Não ou não, às vezes não consome a quantidade adequada, ou às vezes não faz uma boa distribuição de proteína, que é uma coisa muito importante. Exatamente. Ah, eu não gosto de tomar café da manhã. Não gosto. Eu gosto de pular o café da manhã, porque eu não sinto fome, sabe? Exatamente. Então, aí você, aí você explica, desenha que, olha, você não está consumindo uma quantidade ideal de proteína, você não fazendo musculação, essa sua perda de massa muscular só vai fazer você ganhar gordura, entendeu? Sim. E é um ciclo infinito, né, Amélia? Porque quanto mais gordura você tem, mais citocina inflamatória, mais inflamação vai causar, exatamente. E mais difícil é para perder peso, porque você vai... Aí entra aquela resistência à insulina. Exatamente. Aí você tenta, equilibrar. Aí é o que eu falo para as minhas pacientes menopausadas. Eu falo assim, olha, gente, não gosto de musculação, beleza. Faz uma aula de local, entendeu? Que já é uma coisa legal. Não precisa ter todos. Começa devagar, mas começa. Começa, entendeu? Vamos aumentar um pouquinho esse... Eu sou uma pessoa, Pet, que não gosta de consumir proteína animal. Ah, tá. Você não gosta? Eu como, mas eu não gosto. Não come porque tem que comer. Eu já fui até vegetariana, cheguei a ser vegana durante 4 meses. Caraca, sério? Não, esse foi o único teste que eu não fiz até hoje na alimentação, dieta vegana. 4 meses. E, bem legal, me senti super bem e tal, porque eu não curto a proteína animal. Mas por que você... Não gosto. Não foi. Ah, por que eu não continuei sendo vegana? Não continua, Porque o veganismo é muito complicado na vida social, principalmente quando você é casada com uma pessoa onívora. Meu marido, ele é carnívoro, assim, louco. Ele se amarra numa carne. Ele e meu filho, eles gostam de uma carne. Aí tudo bem, você incomoda essas pessoas, e você não se incomoda, por exemplo, vou fazer um churrasco em casa. Beleza, eu vou fazer um churrasco em casa, eu vou pegar meus legumes e tal, e vou ficar feliz. Mas incomoda, cara, os outros. E eles começam a falar, aí vem sarcasmo,
quer saber? Então, beleza, não vai rolar. Mas, tipo assim, eu não como muito a proteína animal, não como. E aí você faz o que nessa troca? Você coloca, de repente, um whey, Eu coloca tomo mais whey. ovos. Não gosto de ovo. É isso Não que eu... gosta de ovo? Não. Não, aí você Quer coloca me um whey. atender? Hã? Quer calcular mais de ator? Cara, aí eu uso muito whey protein, que é minha salvação. É whey protein. E aí eu uso whey protein, tipo assim, Toma umas 2 doses por dia, assim? fracionado, né? Eu Aham. sempre dou uma fracionada. Aí eu tomo umas 2 doses que me deixam mega saciada, que ainda explico isso. Falei assim, gente, você vai se sentir mais saciado se você consumir uma proteínazinha e tal. E me deixa bem. Tipo assim, mas por que eu te falei assim, tão assim, veemente? Que eu falei assim, não, realmente a atividade física é muito mais importante. Que eu sinto que chegou uma época que fiz 7 anos de CrossFit, acho que você lembra, né? Lembro. Que aí eu comecei a fazer, comecei CrossFit acho que com 46, 47 anos. Aí comecei a fazer, amava e tal, não sei o quê. Só que depois, no final, eu comecei a sentir muitas dores nas articulações. Horrível, né? Porque eu acho que não é o CrossFit. Não, Não é o CrossFit em si que faz a pessoa ficar com dor. não é. Sabe o que é, É a né? menopausa. Não, também. Que é Não, eu acho que horrível. não foi só isso, não. É porque o pessoal cai na pilha do CrossFit. É. Que assim, tem toda uma programação. Não, a programação é assim, programação assada, microciclo aqui. E a galera pega aquele bagulho e, então vou fazer o dobro. Você Vamos dobrar a tem, meta. e você tem, inclusive, esse tipo de treino, né? Que é teste de carga. No CrossFit você tem teste de carga, que aí você vai, tipo assim, extrapolando o máximo. E aí, com isso, comecei a sentir essas dores nas articulações, mas não era por conta do CrossFit, entendeu? Mas você acha que tem relação com a menopausa, né? Tem. Aí, posso falar do colágeno? Pode, não, vamos, não, claro que pode. Eu falei que eu ia te trazer de presente um colágeno. Não, mas, cara... Ela tá me zoando, galera, porque eu meto pau no colágeno, né? Mas tem Então. aplicação o colágeno e a gente vai falar aqui do colágeno aqui, pô. Então, e eu passo para os meus pacientes menopausados o colágeno tipo 2, cara. O tipo 2 é legal, né, Amélia? Muito. Eu prescrevo também para algumas situações aqui. E aí pode prescrever para menopausa, porque você dá uma aliviada boa, sabia? E aí eu comecei a tomar... Você tem essa percepção clínica, essa Tenho, experiência em relação a isso? Tenho até comigo mesmo, que eu gosto também de testar tudo em mim. E Não, nos é claro, né? Vamos dar mole. Vou testar em mim. E aí, cara, eu achei que ficou tipo assim legal. Mas longe de mim, não tô culpando o CrossFit, não. Mas é aquilo que você falou, você começa a perceber, cara, pô, teste de carga eu não vou fazer. Aí vem o desânimo. Não vou fazer porque eu não vou conseguir, parará. Aí você começa a faltar a academia. Pô, já não consumo proteína adequada, começa a faltar a academia. Aí você começa a ganhar peso, óbvio, entendeu? Começa a ganhar peso, aí vem a circunferência abdominal, que já não é a mesma coisa que era antes, entendeu? É porque na menopausa tem essa alteração, né, Amélia? Por conta dos hormônios, sai aquela gordura do glúteo, bumbum e coxa, né? E começa a ir pro tronco. Você fica com um corpo de homem quase, né? Porque, tipo assim, você fica com pouca liberação de estrogênio, progesterona, você fica meio assim, meio... Exatamente, você perde no bumbum, perde na coxa e vai para o abdômen. Perde no bumbum e na coxa e vai pro tronco, é isso aí. Pô, e braço, ninguém merece. E aí, mas, pô, atividade física com constância, eu tipo assim, voltei firme agora mesmo no propósito com a aula do Cid, tem mais ou menos uns 3 meses que eu voltei pra valer, não falto e tal. E aí você já começa a sentir uma diferença assim, até de bem-estar. Começa a dormir melhor, porque uma das coisas mais graves que tem na menopausa é você não conseguir dormir. Tu passou por isso? Passou por também? Tudo isso, cara. Nem os fitoterápicos curavam a onda lá? Então, aí eu me resisti muito, né? Não quis fazer modulação hormonal de jeito nenhum. Não tô falando que eu não vou fazer, não, tá? Se tiver que fazer, eu vou fazer. Não, mas agora já tem quanto tempo? Agora já foi agora também, tá né? legal. E faço os meus fitoterápicos, faço umas formulinhas, entendeu? Não, Legais. vamos conversar. Esse assunto tá bom, vamos trocar ideia sobre formulinha, sobre faço umas menopausa. formulinhas. Porque, assim, hoje, Amélia, você lá no consultório, você tem... Seria o teu foco, né, com esse grupo, esse grupo aí de mulheres na menopausa? Seria o grupo principal que você atende hoje? Ou, na verdade, a gente acaba atendendo todo mundo, né? Clínica geral, né? Que a gente estava conversando, criança, que eu não atendo, e renal crônico. Eu também, pessoal, não atendo renal crônico, nem criança. É porque renal crônico, a gente teria que só fazer renal crônico, né? Exatamente. Porque é uma dieta muito complexa, muito complicada. E aí você teria que só trabalhar com renal crônico, fazer absolutamente mais nada, né? Você sabia que eu trabalhei no Hospital de Bom Sucesso
na parte só de renal durante um período da minha vida. Não, então tu tem experiência. Não, mas não quero, obrigada. Passo pra você. Não, obrigada. Não, mas Amélia, você trabalhou em hospital, que você falou, né? Quanto tempo aí? Trabalhei durante... porque eu me formei e aí direto... Porque hoje em dia as pessoas se formam e vão direto fazer uma pós-graduação. Na minha época não era assim. Na minha época você saía, se formava, já ia trabalhar para depois juntar uma grana e fazer tua pós. Foi o que eu fiz. E aí eu fui trabalhar direto em concessionária, né? Que são terceirizados, concessionária de comida, tá, gente? É que a gente fala que é concessionário. São empresas de terceirização para hospitais públicos. E aí eu fui trabalhar numa empresa assim, e nesse período foram uns 2 anos que eu trabalhei. Aí eu fui pro INCA, fiquei um período no INCA, onde eu trabalhava no CEMO, que é Centro de Transplante de Medula Óssea. Trabalhei no Hospital de Bom Sucesso e trabalhei no Hospital Geral de Cardoso Fontes, em Jacarepaguá. E aí, eu trabalhei nessa parte do Bom Sucesso, eu trabalhei tipo assim, alguns meses nessa parte renal, que eu gostava e tal, curtia, mas como era uma empresa que, tipo assim, não tava nem aí pra se você gosta ou não gosta das coisas, e tem um período que você passa pra cozinha, né? Pô, não, é brabo, é brabo. Eu falei, é uma coisa que eu tinha isso curto. muito, muito claro na minha mente, né? Eu fiz o estágio em cozinha e fiz o estágio em hospital, falei, caraca, é bom pra saber o que a gente não quer. Então, exatamente. assim, a minha experiência com o hospital realmente foi só no estágio e depois eu vim pro campo de batalha de consultório. Pô, sorte tua, porque mas é o que eu tava te falando, né? Eu tenho um grupo de 10 pessoas no WhatsApp que me acharam por rede social e tal, e aí me incluíram no grupo de pessoas que se formaram comigo. Todas, sem exceção, trabalham ou em empresas assim, que são terceirizadas por hospitais, ou então em restaurante. E eu falava assim, gente, eu sou a única que saí, eu sou fora da curva. Eu saí dessa parada. Eu até, tipo assim, agradeço muito meu marido, que me ajudou pra caramba por ele ser médico. Então, realmente, eu tive mais facilidade, né? Que ele já tinha um consultório dele, já tinha uma clientela legal. Então, tipo assim, ele sempre me motivou a ter o consultório. Mas é uma coisa que realmente, pra quem acaba de se formar, tipo, ser raçudo assim que nem você... eu fui meio brabo, Você foi né? raçudo, eu fui brabo, cara. né? Pô, tu vê? Eu tô te falando, eu tive facilidade, marido, com consultório, já tive... Você não, cara, você Não, foi sozinho. o meu, na verdade, também, o que aconteceu, Amélia, foi foram vários eventos, né? Eu era treinador, personal trainer, e aí, nesse caso, eu tinha uma renda como personal trainer, que eu tive que abandonar essa renda para acabar a faculdade de nutrição. Então a Gisele, a minha esposa, me ajudou, assim, tem que falar, ela segurou muita onda na época, né? E aí eu consegui me formar. Quando eu me formei, eu fiquei fazendo as duas coisas. Então eu tinha meus alunos de personal e comecei a atender. Então comecei a atender uma vez por semana. Só que o que aconteceu? Porra, obra do destino, sei lá o que é, enfim, fui contratado pelo Flamengo logo com, sei lá... Eu lembro. 3, 4 meses de formado. E fui jogar, na verdade, eu fui jogado aos leões ali. Aí quando você entra no Flamengo, você não consegue fazer mais nada, né? Você vira. Você vira. Você fica pro clube, você não faz mais nada, você não tem mais vida. E aí. Ralação. Não, é sinistro. Você ficou pouco tempo lá, né? Eu fiquei 6 meses, não aguentei. Eu fiquei doente lá, tive problema. Imagino. Burnout, depois eu tive que tratar ansiedade. Foi sinistro. E aí eu não me adaptei àquela realidade maluca, mas foi o pontapé inicial para eu simplesmente acabar a faculdade de nutrição e simplesmente sair da educação física. Eu não tive aquela transição. Entendi. Eu já fui logo para... Quando eu saí do Flamengo, eu já estava no consultório, né? E aí eu tive a ajuda do Dr. Tanuri. Quando eu saí do Flamengo, eu fui atender com o Dr. Tanuri. Então tive essa... Foi uma coisa legal, porque lá você teve o conhecimento, né? Sim. O Tanuri já veio aqui, foi bacana. A gente trocou uma ideia, sou amigo do Tanuri. Apaixonado pelo Dr. Tanuri, só tenho a agradecer a ele. Isso é legal. Então, tipo assim, você também teve mais possibilidades, de repente, do que outras pessoas que se formam, né? E acabam, Sim. Foram uma sequência de coisas boas que foram acontecendo ali. Mas é mais difícil, cara. É mais fácil você se formar e trabalhar num hospital, num restaurante. É mais fácil. Não tô desmerecendo, não, porque é ralação também, que eu trabalhei. Mas, tipo assim, você já sabe que tá com o teu dinheirinho fixo, você fica mais cômodo, né? Você não precisa estudar tanto, porque você tá, tipo assim, trabalhando na cozinha, né? Então não precisa, você tem que só calcular per capita, de aparas, de não sei o quê, bruto, peso líquido, peso bruto eu não e tal. sei mais nada disso. Eu era nada, boa, sabia? Eu era boa nisso. Mas comecei a me dar uma depressão e eu falei, cara, não é isso. Eu adoro cozinhar, tá? Eu acho bem... Você sabe cozinhar?
Não, eu faço comida de maromba. Eu sei fazer arroz integral. Tá, entendi. Que eu não sei. Não, branco não rola. Branco não rola. Eu sei fazer arroz integral. Sei fazer brócolis, carne moída. A Gita que tá assistindo a gente aqui, minha carne moída é um absurdo de gostosa. Mesmo? Faço uma carne moída. Legal, hein? Assim, comida de maromba eu faço. Não passo fome, não. Eu curto também, eu curto cozinhar pra caramba. Eu já curto fazer umas coisas mais refinadinhas e tal. Curto, mas você trabalhar assim com isso eu não gosto muito legal, entendeu? Não acho muito. Então, tipo assim, aí eu acabei ficando mais nessa parte de consultório, e aí, conforme o tempo foi passando e tal, sentindo essas. Engraçado, eu não sei se você passa por isso, a gente vai tendo as necessidades, né? Me formei, aí fui direto trabalhar, tive a necessidade de fazer uma especialização. Fiz. Aí tu fez. Não, qual foi a primeira especialização que você fez? Formação clínica normal. Clínica mesmo de hospital, raçuda, de feijão, de pão francês no café da manhã, arroz branco, tranquilo. E aí depois eu fiz uma de esportiva. Quando eu fiz faculdade, tô te falando sério, cara, glúten só era proibido para celíaco. Mas... Entendeu? Não tinha isso. E aí não tinha matéria de nutrição esportiva. Nossa, não tinha. Era tipo assim, para tratar doença mesmo. Eu gosto de tratar essas coisas até. E aí eu comecei aí fui fazer nutrição esportiva, mas não era funcional também. Nutrição esportiva raçuda também, normal. Ou seja, aí tinha duas especializações. Aí entrei de cabeça no consultório, beleza. E aí o tempo vai passando, aí você começa a ver essa coisa de nutrição funcional. Aí fiz nutrição funcional, tem mais ou menos 11 anos atrás. Aí comecei a ficar xiita. Tipo assim, eu fiz uma aula de detoxificação de funcional. Cara, eu saí da aula, falei, nunca mais vou usar desodorante. Nunca mais. Porque você fica. Nesse nível, Amélia, que isso, cara? Nesse nível. Faz tipo uma não vou mais usar, não. Ela vai celebrar a parada. Não vou mais usar desodorante. Porque você sai da aula, você fala assim, caraca, tô com câncer, entendeu? Porque é muito surreal. Eu não sei se foi a pós que eu fiz, que foi, a gente até conversou, né? Não sei se foi aquela coisa muito assim, meio lavagem cerebral. E lá, nessa pós, a gente não fazia de jeito nenhum déficit calórico, nem calculava a dieta. Isso aí, isso foi um gap ruim. Foi um gap ruim. Porque, cara, tem que calcular a dieta. Ainda mais pra quem quer emagrecer, ou então quem é... Pô, o cara quer ganhar massa, tem que calcular a dieta. O que aconteceu? Os pacientes ficavam super saudáveis, células bombando, tinindo, só que o cara a mulher não emagrecia e o cara não ganhava 1 grama de massa muscular. Falei, cara, tem alguma coisa errada. Porque não tem o cálculo. Falei, tem alguma coisa errada. Não, o cara tá mega saudável. O cara tá, tipo assim, zero oxidado por dentro, entendeu? O cara tá bombando. Vai viver 200 anos. Pô, vai viver 200 anos. Gordo, vai viver. Mas, cara, aí eu falei assim, não, tem alguma coisa errada aí, mas vamos começar a ser menos xiita. Eu comecei a abrir mão de algumas coisas. Amélia, o nome funcional, eu sempre me incomodou um pouco. Eu achava meio redundante, sabe? Eu falei assim, pô, mas por que o arroz... Porque o arroz tem um composto fenólico lá no arroz, tem no tomate, tem na batata doce. Por que tem que ter o negócio de detoxificar? E aí eu vi que, além de ser redundante, as pessoas começaram a reclamar demais da coisa do funcional, né? Principalmente por causa do custo, né? Sim. Ficava puxado, né? A gente não vai citar o nome aqui da loja, mas tinha uma lojinha ali no Barra Shop que aquela grana lá, né? Tinha que dar uma grana. Ganhou uma grana, Tem essa lojinha ainda? Tem ou não? Tem. Tá. Aliás, o Barra Shop agora tá com 3 lojas, assim, né? Pra você ver que, tipo assim, tem gente que gosta. Eu acho importante você acrescentar um antioxidante. Eu acho legal isso, entendeu? Mas, cara, não é a realidade de muita gente, né? Pode ser a minha, pode ser a tua, mas não é a realidade de muita gente. Eu não sei você, mas eu atendo um público, tipo assim, eu atendo no consultório da Barra e atendo em Jacarepaguá também, entendeu? Que é um público bem grande em Jacarepaguá. Porque você tem 2 consultórios, então. Não, eu tenho um consultório meu mesmo. Que é o meu próprio, do meu marido, que a gente tem há mais de 20 anos, que é em Jacarepaguá. E eu subloco com a minha amiga Juliana na Barra, entendeu? Tá, o consultório é da Ju e você subloca? Isso, eu subloco. O consultório é da Ju e eu subloco lá. Adoro, porque a Ju é minha amiga, parceira e tal. E eu acabo... Aí todo mundo fala assim, por que você não tem um consultório teu na Barra? Eu falei, cara, mas você sabe os custos de um consultório. Não, ter dois consultórios é inviável. Assim, 2 consultórios que eu digo assim... Sim, com funcionário, aluguel, não sei o que, não sei o que lá. Dá. E aí, por isso que a gente, como já tem esse há muitos anos lá, aí meu marido também subloca na Barra e a gente tem esse consultório nosso. Então, tipo assim, às vezes Jacarepaguá eu tendo um público que, cara, o cara não vai pagar mesmo Goodberry, não vai pagar por nenhum berry, entendeu?
E às vezes eu atendo pacientes que vêm de plano de saúde pro tipo doente, um diabético e tal, que não tá afim disso, tá afim de ver quantidade, entendeu? Quer saber, tudo bem, a qualidade muito importante, você sabe disso também, mas a quantidade é fundamental. E aí eu até te agradeço, que quem me apresentou o WebDiet foi você, né? Eu achei difícil, relutei muito. Relutou, pô, né? Você lembra? Que eu falei, você vai fazer uma mentoria pra mim. Relutei, cara, mas é vida. É vida. Porque ali você calcula exatamente tudo que a pessoa tá querendo. E eu quis entrar no WebDiet nessa época porque eu fui atender um vegano e que ele se virou e falou assim pra mim. Eu não fazia ainda cálculo de dieta, muita coisa se faz de cabeça e tal. E ele falou assim pra mim, eu quero saber a quantidade de macros e micronutrientes que eu tô consumindo. Eu Aí falei, tu fala, ih, que ferrou. ferrou. Ferrou, vou ligar pro Pet. Falei, cara, eu falei assim, cara, ferrou, mas é um direito que o cara tem, né? Aí, na época, eu liguei pra uma amiga minha que já trabalhava com esse programa. E eu falei assim, cara, eu vou te mandar a dieta toda que eu fiz pra você calcular pra mim no WebDiet e ver como é que tá. E tinha algumas deficiências, tava até legal, mas tinha algumas deficiências de alguns nutrientes, entendeu? E eu falei, cara, não tem jeito, eu vou ter que partir pra isso mesmo. Pô, mas o WebDiet, assim... Pô, é vida, cara, é vida. A galera que acabou de se forrar, né? Aí quando vê eu mexendo no WebDiet, caraca, Pet, tu é sinistro no WebDiet. Eu falei, porque eu sou testador beta do WebDiet, né? É, você eu sou amigo do Valentim Uhum. e eu fui selecionado para aquele grupo de pessoas, de nutricionistas que iam testar o WebDiet antes de ser lançado, né? Então, desde aquela época ali, antes de ter o aplicativo mesmo no celular, eu já utilizava o WebDiet. Então, eu tô desde a versão 1 ali, né? Desde a versão beta, né? Que não era nem a versão de lançamento. Você hoje tá com 2.0 também? Não, que isso, América. Não é 2? Não, já tá no 3, pô. E eu tô no 2. É 2? Não, é 2 e o 3. Eu tô no 3. Eu tô nesse último, é isso aí. Não, o 3... Não, o 3 foi quando? O 3 é aquele que tem o visual meio branquinho. É branquinho, branco e verde. Sim, esse aí. Então, esse é o 3. É o 3, exatamente, é o 3. E aí, pô, isso salvou muito minha vida. E o que acontece? Você fica com voltando ao... Nossa, a gente fala pra caramba, né? Mas voltando ao assunto... Não, mas podcast é assim mesmo. É bate-papo sem roteiro. Então e aí tá. sai do assunto, Tipo, depois zona, volta. né? Cada um... Vai falando, é assim mesmo. Aí me ajudou, trabalhar com WebDiet, me ajudou muito até a trabalhar mais nessa parte de comportamento, porque você tem mais tempo para conversar com o paciente. É que você monta tão rápido a dieta. Vamos conversar. Você monta tão rápido, aí tu fica lá trocando ideia, né? Não é? E ainda mais quando o paciente não é a primeira vez, que aí você só vai fazer aqueles pequenos ajustes, pô, aí você faz o ajuste em alguns minutos e aí você conversa mais. E alguns pacientes têm essa necessidade, né? Quando você fala paciente ou cliente? Eu falo cliente, é o cliente. Se o cara tipo assim, ele precisa ele procura você, às vezes até o emocional dele tá muito abalado. Eu, às vezes, tenho paciente que vai lá para conversar, entendeu? Porque o cara já tá fazendo a dieta, já tá tudo legal, já revoltou 500 vezes. Aí eu falo assim, não precisa voltar mais não, tá? Porque já dou um prazo de 40 dias. Vamos agora marcar só daqui a 3 meses. Porque vai evoluindo, você não tem necessidade mais de ir sempre. Exato. Eu gosto, inclusive, às vezes, Amélia, dependendo da situação, eu dou meio que uma alta, assim. Isso, eu dou meio que uma alta. Falei, cara, vamos uma vez por ano aqui, só pra Isso, mas o cara não quer. Aí ele quer voltar, mas eu também faço isso, eu dou alta. Porque, cara, às vezes não tem necessidade mais, Exato, já tá tudo encaixado. Aí eu falo assim, por que tu vai querer... tu já tá com, meu irmão, 9%. Pra que tu vai querer chegar a 7%? Exatamente. Já tá com a massa lá em cima, sabe? Essa coisa ali, essa psicose de querer evoluir infinitamente. Isso atrapalha, né? E é vigorexia, não é isso? Que é vigorexia? Sim, vigorexia. Porque a pessoa não se vê forte, não se vê sarada, exatamente. A pessoa fica totalmente... E esse tipo de... Você pega uma mulher que tá seca, sarada, e ela fala, não, cara, essa gordurinha, você fica... Porra... Tem nada aí, sabe né, que eu cara? passei... Aí muitas vezes ele fala, porra, então eu vou trocar de nutricionista. Porque esse aí me deu alta. Já aconteceu isso comigo. De eu ver paciente que saiu de um nutricionista porque falou assim, já me deu alta e tipo assim, mas eu quero continuar. Porra, cara, mas não precisa mais, entendeu? Mas é isso, carência, né? Sei lá o que é. Não, eu falo. Numa primeira consulta eu falo, não tem muito o que fazer, não. Ajuste fino, né? Exatamente. Sempre uma coisinha ou outra, você ajusta toda a dieta e tal. As mulheres que eu acabei focando mais nisso,
acabou que essa parte de comportamento eu trabalho muito, entendeu? Porque realmente funciona. Então, porque assim, como você falou, na menopausa ali, né, Amélia, tem essas alterações todas. Então, o comportamento fica completamente alterado, a autoestima fica alterada, né? Péssima. A Fica autoestima alterada. fica péssima. E eu escutava tudo isso e falava, será que é tudo isso? E aí, quando eu fiz na minha pós, que eu tive aula de saúde da mulher com uma médica, Beth Ayub, não sei se você conhece. Eu conheço, é só de nome, assim, não conheço. E ela falava isso, ela era mega contra a reposição hormonal e tal, não sei o quê. E ela falava assim, cara, mas eu vou falar pra vocês, eu tive que me render, porque é horrível, é uma, tipo assim, você vem com uma depressão, você vem com a falta de sono, aquele sono picado de você acordar, mas é isso que eu tô te falando, quando você bota na cabeça, você tem que ser raçudo, cara, tem que ser raçuda, né? Ir pra academia ajuda muito, muito. É isso que eu tento passar para as pessoas. Que eu falei, cara, me ajudou muito, me ajuda muito. Vai te ajudar também, Então, com isso seria o certeza. pilar para o Seria treinamento ali, para ganhar muito. condicionamento, seria o pilar para o início do tratamento ali da. Exatamente. Tratamento não, né? Porque É, você vai é é, o resto da sua vida depois, né? Então, exatamente. para de repente diminuir esse efeito deletério da menopausa, seria o treinamento, né? A constância do treinamento. É Porque aquela coisa de estar ali sempre e tudo todo mais. dia, e eu não, tipo assim, eu vou de 4 a 5 vezes na semana, porque às vezes, segundo por causa do consultório, às vezes não consigo. De 4 a 5 vezes eu deveria ir final de semana, mas aí também não tem muito saco. Mas, tipo assim, eu me falo assim, não, cara, eu vou. E aí o que acontece? Eu comecei a dormir muito melhor, entendeu? Comecei a ficar menos ansiosa. Comecei a ficar. E sim, e não tomo nada, tá? Não tomo nada. Não tomo termogênico de jeito nenhum. Nem prescrevo termogênico. Ah, eu também, Não eu dei uma. prescrevo. Eu acho que a gente está vivendo um momento agora, acho que é o momento mais ansioso. É. Eu acho que ficar passando termogênico para as pessoas ali. Mas tem gente que gosta, Tem, né? tem gosto de. Cara, Aqui, né? eu ganhei uma. Você recebe muito, tipo assim, amostras? Não, Cara, você não não é que eu recebe. não recebo, eu não. Você não recebe. Não, Enfim, eu nem recebo a pessoa aqui. não, recebi por correspondência. Não, recebi por correspondência. Cheguei em casa, cara, surreal. Aí uma. Porque assim, a gente não pode fazer aquela coisa de recebidos. Por exemplo, eu tenho uma ex-professora minha que ela é conselheira ou vice-presidente do CREF, não, do CRN, né? E ela me segue. Eu falei, cara, se eu postar um recebidos ali. Mas sabia que ela não vai te chamar? Hã? Sabe por que ela não vai te chamar? Porque você só é chamado se você for denunciado. Entendeu? Então, tipo assim, ela não vai chamar. Mas enfim. Não, mas eu quero trazer ela aqui. Eu tô conversando com ela para trazer aqui pra gente falar de ética na rede social. Exatamente. Que vai ser uma coisa bacana. Ela fala muito dessa coisa da ética, do que pode fazer, o que não pode fazer. É muito bacana. Exatamente. Eu acho, tipo assim, que nesse ponto você não concorda, mas é legal a gente criar uma polêmicazinha entre eu e você. Não, mas claro, pô, claro. Porque, tipo assim, eu sou muito contra blogueira ficar falando sobre determinados suplementos. Você sabe que tem suplementos que são bons pra caramba. Sim, né? sim. Tanto que a gente sugere, o Whey Protein, eu dou uma sugestão de 4 a 5 marcas que eu gosto. Então, mas isso, assim, a gente dá a sugestão da marca, não tem problema. O que a gente não pode falar da marca na rede social. Por quê? Eu sou contra. Não, tudo bem. Não, tô falando, não sou eu que inventei a parada. Eu sei, mas eu acho que deveria deixar nutricionista falar. Entendeu? Eu não sei, cara, porque eu acho que é como se fosse um conflito de interesse, sabe? Pô, mas nós somos formadores de opinião. Sim, por isso mesmo. Porque se você fala de uma marca, é como se fosse um conflito de interesse. Pô, será que essa pessoa tá recebendo alguma coisa pra falar? Ou... Mas e se eu falo, se eu falo de várias marcas? Eu também posso falar de várias marcas, entendeu? Eu entendo. Não, sim, falar de várias marcas. Então, mas no consultório aqui, a gente pode falar, pode falar da marca X, Y, Z. Tem essa recomendação da gente indicar pelo menos 5 marcas, mas na rede social, o que o conselho fala é em relação ao conflito de interesse, justamente porque a gente é formador de opinião. Então, se a gente falar bem de uma marca, ou pior, né? Fala bem de uma marca e ainda bota o nosso cupom. Aí, meu irmão. Não, cupom não rola. Cupom é sacanagem, cupom exatamente. Não rola. E aí, voltando ao assunto, eu ganhei de uma empresa, a menina pediu para fazer uma visitação online. Aí eu falei assim, e eu já conhecia ela e tal, não sei o que, eu falei, tá bom, vamos fazer. Aí é de uma marca e tal, uma marca que eu nunca prescrevi. E ela me mandou por correspondência uma caixa gigante, cara, lotada de termogênico. E eu não uso, não prescrevo. Falei, cara, ferrou, vou dar isso pra quem?
Eu vou dar pro Mauro, mas eu fiquei com medo de dar pro Mauro, meu marido, porque o nome, eu acho que eu não posso falar que vai pegar mal, mas o nome era assustador do termogênico, depois eu te falo. Em off a gente fala, exato. O nome, aí eu falei assim, cara, eu vou ter medo de dar pro meu marido, dar um piripaque e tal. Eu falei, vou dar pro Eduardo Nunes, meu amigo. Sabe quem é, né? Não, Dudu, pô, Dudu. Que gosta dessas coisas. Gosta de ficar fritando no treino. Tá afim? Aí ele, falei, pelo amor de Deus, experimenta. Porque tem gente que gosta, né? E o termogênico, cara, o termogênico não vai te emagrecer, o termogênico não vai queimar gordura, o termogênico só vai te deixar... Só vai deixar frito lá na academia, é isso aí. Frito com pressão arterial alta, frequência cardíaca ansiedade, alta, ansioso. Pô, exatamente. Então, tipo assim, eu não gosto de prescrever essas coisas. Aí, voltando ao assunto, que eu falei que eu não estou usando nada, que a atividade física sozinha, só fazer atividade física com constância, impressionante como me ajudou. Entendeu? É porque nesse período aí você ficou meio parada, né? Ficou meio... menos constante, na verdade. Porque você tinha uma frequência muito grande, ele deu uma destreinada associada à falta do hormônio. Sim. Foi tudo na época da pandemia, a academia também fechou, aquelas coisas, aí eu voltei meio sem ritmo e tal. Então não foi legal. Foi difícil voltar depois da pandemia. Aquele período. E eu dei uma de maluco. Falei, quer saber? Isso aí vai durar umas 3, 4 semanas. Eu vou parar não vou treinar não, sabe? Aí não treinei, fiquei 4 meses sem treinar. Foram 4 meses, né, que a gente ficou. 4 meses tudo fechado, aqui no Rio, pelo menos, né? Exatamente. E aí veio o agravante desses sintomas todos da menopausa. Caraca, aí foi voltar. Então, eu acho muito importante eu falar sempre isso para os pacientes. Eu falo, experiência própria, cara. Você... tem que fazer. Minha sarcopenia, porque sempre rola, né? E aí eu falei assim... Mas já começou? Não. Começou a ter perda? Não, tipo assim, perdi porque eu parei de treinar, né? Parei de treinar. Perdeu por destreino. Perdeu massa muscular por destreino. Pô, fiquei desesperada. Mas tipo assim, não, agora já tá legal, entendeu? Já tá indo legal. E é isso. Já pegando esse gancho aí, Amélia, da menopausa, você falou da suplementação de colágeno tipo 2, né?Sim, eu acho muito legal. Que é muito legal, justamente para reduzir essas dores em relação a... Mas o que tem de suplementação, assim, pra menopausa, o que você acha legal? Assim? Além do... Não, pode falar tudo aí. É que você vai rir de mim. Não, impossível. É porque, olha só, eu não sei se é efeito placebo, mas, cara, eu vou te falar que o chá de amora é legal. Chá de amora. Pra fogacho. Pra fogacho. Pra fogacho. Sabia? Ele é bem legal. E aí, às vezes, eu mando fazer, tipo assim, suplementação de extrato. Aí, com óleo de linhaça, entendeu? Que eu também acho bem importante. Sempre suplemento, assim, algumas vitaminas, minerais, alguns fitoterápicos que eu não deixo. Não, mas pode falar, pô. Fala eu perguntei pra falar dos fitoterápicos. Fala de todo mundo aí. Abre a caixa preta aí pra galera. Vou te mandar. Não, mas fala pra galera. O que você... Eu gosto de prescrever. Eu gosto de prescrever muito óleo de linhaça. Eu gosto de prescrever muito amora extrato. Eu gosto de prescrever... O amora extrato pra fogacho. Pra fogacho. E a linhaça seria pra perfil lipídico. Perfil lipídico também, que melhora bastante. E gosto de prescrever... que eu sei que também você não curte muito, mas eu não sei também se é o efeito placebo, mas funciona. Você prescrever aqueles precursores de testosterona. Tipo... Então, os precursores de testosterona, eles não melhoram a testosterona. Não. Eles não melhoram a testosterona. Mas tem aplicação, principalmente para menopausa. Tem aplicação. Ashwagandha, entendeu? Tem umas paradas que são bem legais. Mas eles têm... O mecanismo de ação é diferente do que eles vendem por aí. E para menopausa, eu acho que eu vejo alguma aplicação bacana em relação a isso. E funciona, sabia? É bem legal. Eu não prescrevo isso... Funciona para bem-estar. Funciona... Cada um vai ter uma... Por exemplo, o ashwagandha é um grande modulador de cortisol, né? Então, vamos pensar no mecanismo de ação. Vamos pensar no mecanismo de ação. Pô, menopausa, hormônio em queda, ambiente totalmente estressante. Ela vai dar uma modulada nesse cortisol. Sim, porque você também não dorme bem, então o cortisol vai lá nas alturas, né? Então, tipo assim, funciona bem. Eu não passo esse tipo de precursores, que eu acho que é até errado falar precursor de testosterona, mas... Não deixa de ser, né? Mas é pra galera entender. Pra galera entender. Exatamente. Eu não gosto de passar isso pro cara que chega no meu consultório. Quero ganhar massa muscular pra mulher até. Quero ganhar massa muscular. Não vou prescrever isso. Agora, pra menopausa, eu gosto de prescrever sim. Então, é porque, por exemplo, maca peruana, feno grego, a própria tribo dos terrestres, eles melhoram muito a questão da vasodilatação. Uhum. E aí... Isso tô falando em relação à libido, né? Tanto para homem quanto para mulher. É verdade. E dá uma melhorada boa em relação a isso. E a pessoa também tem uma questão a nível de sistema nervoso central. Tem alguns mecanismos em relação ao sistema nervoso central para
ficar com mais energia. O próprio Panax de ginseng também ajuda um pouco, né? Maravilhoso, maravilhoso. Também prescrevo, entendeu? Então já tem, tipo assim, aquelas web diet, já faço minhas formulinhas lá, já deixo menopausa. Aí tem as muito bom, né? Tu bota a menopausa e já tá pronto, né? Alimentos principais e tal, aí eu já saio botando tudo. Então, tipo assim, funciona bastante, mas não exatamente como aquilo que as pessoas vão na fantasia de falar, ai, não quero tomar tríbulos porque eu vou ficar forte. Não é assim, entendeu? Eu falo quando eu prescrevo o fitoterápico, Amélia, eu falo pro cliente, eu deixo bem claro, ó, o fitoterápico ele vai só até a página 2. Ele não vai ter esse efeito master. Não. Tá. Ele não vai, assim, ele vai melhorar um pouco alguns fatores. E vai demorar, né? Porque às vezes eu fico um pouco com medo de empilhar muito fitoterápico, porque sai muito caro, né? Sai caro, né? Sai. E às vezes você vai fazer uma fórmula, cara, uma fórmula boba, lá deu R$400, sabe? Isso quando tá barato, tá? Porque eu já peguei fórmulas de paciente que vende nutricionista com R$900, R$1.000, porque sai... eu não tenho coragem de fazer isso. Eu também não gosto de fazer isso, não. Então, tipo assim, na menopausa eu sinto essa necessidade, às vezes, de suplementar. Manipulação, às vezes as farmácias ficam loucas, porque eu não sou de sair manipulando, não, suplementos. Mas, tipo assim, eu sinto muita necessidade na menopausa e acabam hoje mesmo prescrevi para uma paciente e ela falou assim para mim, mas você botou 3 fórmulas diferentes. Porque eu tenho esse cuidado, que eu às vezes até vejo assim, outros profissionais, não falando mal, de misturar fitoterápico com minerais e vitaminas. Eu não acho legal isso, entendeu? Aí você faz uma separação. Eu faço separado. Eu boto fitoterápico com fitoterápico e as vitaminas e minerais de outra forma, entendeu? Então eu não gosto de misturar. E às vezes eu pego fórmulas totalmente misturadas, entendeu? Aí eu não acho que funciona muito. Normalmente essas fórmulas assim, meio bizarras, tipo 900, né, não sei quantos R$1.000, eu vejo outra coisa, eu vejo muita coisa subdosada. Pô, às vezes sabe que eu vejo creatina, 500mg. Qual é o sentido de uma pessoa prescrever creatina manipulada 500mg? E tem creatina no mercado, gente. Pra que você vai manipular? Exato, Amélia, é um absurdo. Ômega 3, óleo de peixe ômega 3. Não faz sentido manipular também. Aí eu fico assim, caramba. Aí, cara, eu não vou manipular um negócio que é um produto bom, que eu conheço a marca, que eu acho legal. Eu não vou mandar manipular. É que nem probiótico. Probiótico, às vezes até tem umas recomendações de você manipular, dependendo do tipo do grau que você tá de desbiose e tal, mas mesmo assim eu vejo hoje muita coisa legal no mercado de probiótico. Não sei se você prescreve muito. Eu prescrevo, mas assim, sem ser manipulado mesmo. Tem bons probióticos boas marcas, hoje. Eu também acho. Cara, pra que eu vou manipular uma parada que eu sei que é boa, entendeu? E que, vai funcionar legal. Aí eu manipulava muito betalanina. A betalanina tá liberada agora. Agora tá liberado. Liberou, né? Tá vendendo. Às vezes eu até faço assim, dependendo da manipulação, eu falo assim, olha, eu vou botar pra você aquilo manipulado. Exemplo, você vai botar tipo uma creatina manipulada. Eu nunca faço isso, mas tô dando um exemplo. Você vai manipular uma creatina e você vai lá na farmácia, na loja e vê o que vale mais a pena pra você, custo-benefício, entendeu? Eu faço isso direto. Não é? Eu faço direto. Eu vejo manipulação de whey protein, Pet. Tu já viu? Não, isso aí é... Você nunca viu? Não, mandar manipular o whey protein? O quê? Tem manipulação de whey protein. Aí eu fico, cara, pra que isso? Eu falei, eu não vou fazer isso com o paciente. Não vou. Pô, na internet, baratinho ali, um saco de 1 quilo, menos de R$100. Exatamente. Eu uso, hoje o whey protein que eu uso, óbvio que eu não vou falar o nome, né? Você usa concentrado, né? Eu uso concentrado e, cara, R$88 o whey protein, 1 quilo. Mas porque você é uma pessoa que deve ter, tipo assim, uma flora intestinal bombando, né? Porque, funciona bem. E, tipo assim, um dos problemas de menopausa também é a digestão, que dá uma travada em algumas situações. Sim, aí de repente tem um cuidado, o isolado, ou até, dependendo do caso, até o hidrolisado, né? Se a pessoa tiver problema digestivo ali. Sim, porque o vegano eu até gosto também de prescrever, mas o sabor não é muito legal, as pessoas não gostam muito. Tem gente falando, porque assim, eu não compro whey proteína vegana pra experimentar, né? Mas tem uma galera que fala que usa e tem umas agora, algumas marcas que estão com sabor legal. Tem uma marca específica bem legal de banana, entendeu?
proteína da ervilha é bem... Eu vou te trazer umas para você experimentar. Você nunca experimentou? Não, gostoso não. Vou te falar, gostoso, não acho... Até hoje, na verdade, o whey protein, eu só tenho uma marca, eu não vou falar também qual é a marca, que eu acho gostosa, que ela não tem... É isolada, tá? E ela não tem textura, aquela textura de leite. Ela parece, por exemplo, você toma um whey protein dessa marca de chocolate, parece que você toma um suco de cacau. Cara, é fantástico. Eu sei qual a marca você tá falando. Não é gostoso? O problema é o custo, né? Caro. É caro demais. Os caras vendem, um whey protein 450 gramas, quase R$200. Cara, eu compro 1 quilo, eu compro 1 quilo a 88, depois diz a marca pra passar pros meus... Mas aí, esse whey protein que você usa, adoçado com sucralose... Cara, não tem mistério também, tem que ser com sucralose. Mas aí você prescreve isso para um paciente teu? Claro, um pouquinho de sucralose, uma dose, sei lá, 800 miligramas de sucralose no dia não vai causar nenhuma desbiose, nada disso não. Né? Sei lá, eu fico meio... Aí entra o meu lado funcional. Então, olha só, entende? o estudo que mostrou desbiose com ratinho era doses assim, desbiose com a sucralose em ratinho, era tipo doses como se fosse a gente teria que tomar uns 2 litros de sucralose. Dose monster, assim. E aí o ratinho lá, óbvio que o ratinho ficou ferrado porque usaram uma dose absurda. Então, assim, se você tomar, sei lá, 400 miligramas, 500 miligramas de sucralose no dia, não vai causar desbiose. Não, porque às vezes eu falo até pro paciente, assim, paciente que é jovem, entendeu? Pô, o cara não tem grana, e ele fica assim, olha, não, olha só, então faz o seguinte... Não, tem que ter opção, você tem que ter opção. Usa Quer opção master? Tem opção master, pica da galáxia. Tem a opção aqui que, mais em conta. Exatamente. E aí a gente vai tentando driblar a situação e vai prescrevendo o que tem, né? A gente falou falamos do colágeno, falou do ashwagandha, falou desses moduladores aí que não são moduladores hormonais, mas acaba indo para esse grupo de mais o que, assim, de vitamina para a menopausa, Amélia? Eu gosto de vitamina C, que eu prescrevo muito. Gosto de prescrever também alguns aminoácidos, como lisina, glicina e prolina, por causa do colágeno da pele, né? A flacidez. Eu também acho legal. Não, mas aí você manda manipular só aquele aminoácido ali, né? Eu mando manipular. Aí eu não precisa... Tipo assim, eu tô passando o colágeno tipo 2 para uma situação das dores nas articulações. E esses aminoácidos, para flacidez, né? Além da proteína que você tem que consumir, treinar, eu gosto, às vezes, de passar também o manipulado desses 3 aminoácidos que são muito importantes, né? Para essa flacidez da pele. Vitaminas, alguns minerais, gosto de prescrever zinco também. Selênio. Selênio também prescrevo. Vou te passar minhas fórmulas. Às vezes o paciente fala, caraca, tudo isso. Fala, não, vamos aos pouquinhos, entendeu? Porque a pessoa fala assim, eu posso comprar aquele complexo vitamínico? Eu falo, não. Muita gente toma complexo vitamínico. Exatamente, né? Exatamente. Assim, não, tipo assim, eu prefiro manipular. Aí nessa hora entra a manipulação, porque eu vou manipular as suas deficiências, né? Por exemplo... porque eu acho o complexo vitamínico a mistura de nada com porra nenhuma. É tudo misturado ali, nada conversa com nada, aí você toma tudo junto, não tem a questão do... Porque, de repente, o zinco é melhor tomar tal horário, o magnésio é melhor tomar tal horário, então não tem essa diferença, né? Vitamina D, que eu não deixo de prescrever também. Vitamina D eu já uso como protocolo direto Protocolo é óleo de peixe, ômega 3, vitamina D, probiótico também, que eu gosto de prescrever muito. Eu uso direto isso. E é isso que você está falando. Aí você pega esses complexos vitamínicos com uma cápsula desse tamanho, com 25 milhões de minerais e vitaminas, e fala, cara, entendeu? Nada, mistura de nada. E tem pesquisa que mostra que, comparada com placebo, não reduz risco de mortalidade o uso de polivitamínico. É mesmo? Pois é, a pessoa sai, aí eu fico assim, olha, melhor não, mas a pessoa já chega no teu consultório às vezes tomando, aí falou assim, acaba de tomar, não vai jogar fora, não, acaba de tomar, que isso eu acho engraçado também, não sei se acontece contigo, o paciente vai no teu consultório e aí fala assim, como eu já sabia que vem pra cá, eu já comprei whey protein, já comprei glutamina e já comprei BCAA, aí eu fico assim, aí dá uma pena de você falar, cara... Joga no lixo, porque você vai usar o quê? Entende? Tipo assim, né? Exato. Já chegou aqui com... Chegou esse combo, cara, mas eu não vou prescrever pra você nem a glutamina nem a BCAA. Talvez esse whey protein que você tá usando, entendeu? Mas é isso, as pessoas já... A glutamina eu utilizo basicamente em doenças intestinais. Assim. Muito, eu gosto. Eu prescrevo bastante em doenças intestinais. Eu passo de manhã. Você passa de manhã? Não, eu faço... Assim, porque doença intestinal depende... Colite ulcerativa.
Cara, a dosagem para colite ulcerativa tem que ser lá 30, 40 gramas dia. E aí aí eu prefiro porcionar, né? Porque tomar 40 gramas de uma vez Mas ali... chega a prescrever 40? Prescrevo 40, 45. Mas e o cara que é ansioso? Hã? Ela dá uma acelerada. Então, mas eu faço porcionado, eu boto um pouquinho de manhã, um pouquinho no almoço, um pouquinho no jantar, e aí fica tudo E o bem. cara dorme bem? Dorme bem, mas eu também faço uso só por um período pequeno. Eu também. Um espaço curto. Eu também. Eu muitas vezes gosto de prescrever até antes mesmo, porque se você tá com uma flora intestinal muito inflamada, você entrar de cara, isso já aconteceu com um paciente meu, você entrar de cara com um probiótico, o paciente pode apresentar muitas dores abdominais, né? Não sei se você... Sim, pode dar alteração. Aí eu gosto muito de usar esse protocolo, prescrever a glutamina, tipo assim, um período antes, e aí depois eu entro. Você prepara ali o intestino para depois entrar com probiótico, entendeu? Entendi. Aí eu faço isso. É que eu tenho trabalhado até com bastante paciente de doença inflamatória intestinal por conta do Mauro, que te falei, né, do marido. Sim, seu marido, ele trabalha com doença inflamatória intestinal. E aí eu comecei a estudar pra caramba. Mas qual a especialidade dele então, mesmo? Ele é residente, né? Ele fez a residência em cirurgia geral e coloprocto. Então, ele é proctologista e cirurgião geral. E aí, de uns 10 anos pra cá, 10 anos atrás, ele começou a se interessar muito com essa parte de doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, retocolite, síndrome do intestino irritável. Começou a estudar muito sobre isso e começou a ter um público muito grande disso. Então, ele virou meio que referência, entendeu? Disso. E aí, eu comecei a achar mega interessante, né? Também isso. Eu comecei a estudar junto com ele e tal, essas coisas. Tanto que ele fala que a glutamina mesmo, dos estudos mesmo com relação a isso, foi o que você falou. Tem que usar altas doses. Sim, senão não passa nada, fica tudo lá no intestino. Mas eu fico preocupada, às vezes, quando o paciente muito ansioso, fica... Não, exato. Na anamnese a gente vê se dá pra usar ou não, enfim. Exatamente. Agora, cultura inútil. Você sabe de onde é extraído o colágeno hidrolisado do tipo 2? Ai, que medo. Não, por quê? Tá me perguntando se tu já sabe a resposta? Não, tô perguntando pra você se você sabe de onde é extraído ele. Momento cultura inútil do Pet. Pô, devia ter me falado que ia perguntar isso, hein? Cara, vamos procurar rapidinho aqui? Cara, não, mas funciona, hein? Tô te falando que funciona. Do externo do frango. Sabe aquela... Sabe sei qual é. Aquele branquinho, aquele né? branquinho do frango. É dali que é extraído. Eu tava lendo lá um estudo lá que falava de colágeno em relação à redução de osteoartrite. E aí eu tava lendo, aí o Bonsto falou lá que era extraído do externo do frango. Pô, cultura útil, hein? Porque olha quantos frangos, cara, eles matam pra fazer isso. Porque é o que... É o que joga fora, joga né? fora, exato. É verdade. Aí tem um produto engraçado, agora você falou... É genial, né, a indústria alimentícia, né? Pega uma parada que é jogada fora, por exemplo, o externo do frango. Ninguém vai comer. E aí transforma numa parada. Aí... Outra coisa, whey protein. O que é whey protein? É verdade. Whey protein é aquela aguinha ali do... Você pega o queijo Minas Frescal, fica aquela aguinha meio verde, aquilo ali que é whey protein. Exatamente. Agora a galera vai ficar com nojo de tomar whey protein. Não quero nunca mais tomar whey protein. Mas a gente toma vegano. Tem, inclusive, não é eles vendem como colágeno vegano, mas não é. Mas ele é bem interessante, porque ele tem exatamente isso. Ele tem aqueles aminoácidos em doses legais. Não sei se você já viu esse produto. Eu já ouvi falar que tem o colágeno vegano, mas eu não sei. Ele é bem interessante. Na verdade, ele vem com os aminoácidos ali, né? Que não foi extraído do... Exatamente. Então, às vezes, tipo assim, você não quer manipular para um paciente alguma coisa, ou você não vai passar o colágeno hidrolisado e tal, e aí você vai e passa um produto desse, é bem legal também. Entendeu? Depois a gente podia trocar figurinhas de a gente tá várias figurinhas, dá pra trocar várias figurinhas aqui. Vamos aí. Eu achei que eu fosse ficar nervosa, mas tô levando na boa. Tá ainda, né? Tô gostando. Tá gostando desse negócio de podcast, né? Gostei. Não, é porque o lance aqui do podcast, a câmera fica ali, né? Que eu te falei, né? Então a gente fica aqui trocando nós dois aqui. Pô, você não falou papo porque de bar, né? o podcast é A Vida é um Caos. De onde você tirou isso? Basicamente é o seguinte, o que acontece? Que eu comecei a perceber. Eu mandava mensagem pros clientes pra perguntar assim, ei, como é que você tá? Como é que tá a dieta e tal? Ih, Pet, deu muito problema. Puts. Dieta deu muito problema, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, e caraca... E aí, morreu o cachorro da tia, eu não consegui fazer assim, não consegui fazer assado, vou começar a fazer a dieta agora. Aí eu falei, relaxa, porque esses eventos caóticos são normais na nossa vida. E não é pra pessoa ficar triste, chateada, porque não conseguiu fazer. E tem gente que fala assim pra mim também, né?
acho que você vai brigar comigo, Ah, né? é? Você vai brigar? Eu falei, óbvio que não, pô, óbvio que não. A vida é totalmente caótica, totalmente bagunçada e não linear. É, E aí, no meio disso tudo tá a nossa comida, né? Tá a isso. nossa comida, tá o nosso comportamento, tá nossos sentimentos. Aí, enfim, A vida é um caos. a vida é um caos. É. Mas a vida é um caos é meio que pra libertar. É como se fosse um grito de liberdade, assim, pra falar assim, cara, é um caos, mas tá tudo bem, não tem problema. Porque esse caos não vai mudar. Essas intercorrências que acontecem todo dia, elas não mudam, vai continuar a mesma coisa, cara. Uhum. É porque eu vejo que hoje a vida tá muito pesada, tá muito sofrida, sabe? Porque as pessoas carregam essa carga, sabe? Não conseguem, na verdade, lidar com as perdas, que todo dia a gente toma porrada. Todo dia. Na verdade, a gente toma um monte de porrada todo dia, Tem né? dias que você leva mais, dias que você leva menos, mas tá sempre levando. Tá sempre levando. É. Tá sempre levando. E aí, quando você percebe que esse caos ele não vai mudar, eu me sinto mais forte quando eu falo pra mim mesmo, cara, às vezes eu tô chateado, triste, vai acontecer algum problema. Mas a vida é um caos. E aí surgiu essa ideia do podcast A Vida é um Caos. Ficou bem legal, gostei. E olha só, gente, morram de inveja. Você sai daqui e ainda ganha canequinha. Eu perguntei, é minha? Ele falou, então é minha. Cara, essa é a achei uma caneca com o graça. primeiro logo, né? Aham. O primeiro logo, esse aí foi a primeira ideia de logo. Só que agora eu já mudei, né? Eu já fiz um logo. Esse logo aqui agora. Esse logo mais bacanão aqui. Tá legal. É porque ainda o legal do podcast é você ter 3 câmeras, né? Tem a câmera pegando o convidado, pegando aqui e pegando todo mundo, né? E aí vai demorar um pouquinho pra... Entendi. Aí Quando acabar de pagar essas duas aqui, aí eu Aí compro você a fica terceira. mexendo aqui, tipo assim, eu tô falando agora, eu vi que você tá com o dedinho aqui, ó. Que você tá usando a câmera pra mim. Aí você Isso. muda aqui. Mudei pra mim, Gente, mudei daqui a pra pouco você. ele vai estar contratando alguém pra fazer isso pra ele, né? Porque é bem Não, legal. porque assim, tá começando o negócio ainda, não monetiza, o investimento no consultório foi alto. Pô, uma graça o consultório. O investimento no podcast é muito alto. Uma câmera dessa custou uma grana muito boa. O computador, desde o computador é um investimento alto. Essa mesinha aqui que eu tô mexendo aqui nas câmeras aqui é um investimento mesmo. Você fez um curso disso? Não. Eu falo muito sobre alguns caminhos do sucesso, assim. E o sucesso... Todo mundo que quer trilhar o sucesso tem um quê de obsessivo. Eu sou totalmente obsessivo com umas paradas. Aí, quem observou isso foi a Gi. É mesmo? A Gi, ela, caraca, quando você quer fazer uma parada, tu fica meio obsessivo, né? Tu vai ali, tu pesquisa. Aí eu sei tudo de podcast. Cara? Eu falei assim, cara, o cara sabe tudo, fiquei olhando assim, muito maneiro. Parabéns. Parabéns pelo consultório, que é muito legal, entendeu? Parabéns aí. Meio diferentão, né? Totalmente diferente, né? Eu perguntei pro Pet, eu falei assim, ei, Pet, quando o cliente chega aqui no teu consultório, fica assim, caraca, isso é um estúdio? Ou isso é um consultório? Mas é muito legal, Não, mas cara. uma vez chegou uma cliente que não me conhecia. Foi uma indicação, ela foi indicada por uma pessoa e ela a Jéssica abriu a porta ali pra ela e tal. Ela olhou... tô aqui mesmo, né? É aqui mesmo, é o consultório do Peterson mesmo. Porque é bem legal, cara, é muito diferente, pô, não tem aquela coisa de consultório, né? Aquela coisa eu queria isso quando eu conversei com um arquiteto, meu grande amigo, o André, grande abraço, André. E aí eu falei, André, o negócio é o seguinte, eu quero um consultório à minha cara, meio maluco, assim, meio psicodélico, e tem que ter um podcast no meio da parada. Aí quando ele fez o projeto, eu falei assim, cara, é isso. É isso aí, ficou assim. Bem bolado, tá de parabéns. Muito show. Gostei muito, aconchegante, entendeu? Mas tem aquele lado sério também, né? Tem um lado sério que é a minha sala. É minha sala, exatamente. Coisa mais serinha. O banheiro, você tinha que filmar esse banheiro. Você já filmou esse banheiro? Já. Faço story. É banheiro de boate, né? Muito legal, cara. Parabéns, tá bem legal. É banheiro de barzinho. É isso aí, ó. Tá bem legal. Então, lá na academia... Não, tem uma cliente minha que é lá da academia e ela via aquela, pô, Pet, teu podcast, pô, percebi a evolução, tá melhorando a qualidade. Se você pegar o primeiro episódio pra esse agora, você vai ver uma diferença gritante, né? E aí ela perguntou, né? Pô, não é porque eu quero montar lá pra minha empresa, eu queria saber qual foi a consultoria que você fez pra fazer o podcast. Ó, tô cobrando, não cobrou não? Eu falei, ó, lá consultoria sou eu. O que você quer saber de podcast? Sei tudo de podcast, sei tudo, já tudo. E é difícil? É difícil. O quê? Isso aí, aprender isso. Aprender? É difícil, Tem cara. muitas horas de YouTube. Muitas horas de YouTube. Você podia
curso, uma consultoria disso. Consultoria de podcast. Muito Ó, legal. pessoal, quem quiser fazer consultoria de podcast, pode me convidar. Isso aí. Eu sei todos os equipamentos possíveis e imagináveis. Eu só não tenho a grana pra comprar ainda os equipamentos. Mas de repente né? você falando isso, alguém vai e quer, tipo, como é que fala? Aquele sócio investidor. Sócio investidor, exatamente. Exatamente, vai ser legal. Você pega esses podcasts mais conhecidos assim, Amélia, só um microfone custa R$4.000. Caramba, só o microfone. Mas esse aqui tá muito maneiro. Não, ele entrega muito. Não, ele nem compara, assim, em termos de preço. Mas ele entrega uma qualidade muito boa. Quem tá assistindo aqui com certeza tá ouvindo o áudio com uma qualidade muito boa. Mas esses podcasts maiores, né? Então eles falam com uma distância assim. Sei lá. É como se tivesse uma distância. Olha, assim. você se afastou e aqui já fica. Mas os caras falam aqui como se não tivesse alteração nenhuma. Isso aqui a gente tem que falar um pouco mais perto. E você faz com prazer, né? Você curte isso. É muito maneiro. Muito maneiro. É porque, olha que parada bacana. Eu tenho um podcast que eu trago meus amigos aqui, a gente troca uma ideia. Ainda divide com as pessoas. Divido com as pessoas. A gente tá aqui, falou sobre vários assuntos. E tem gente aí ao vivo? Tem. É mesmo? Ô, Amélia, esse podcast aqui, além aqui do YouTube, que tá ao vivo aqui no YouTube, depois eu faço o tratamento do áudio e também eu coloco no Spotify. Então, para você que vai ouvir aqui o podcast no Spotify, se você ainda não é inscrito no canal aqui do YouTube, venha para o YouTube. O YouTube é A Vida é um Caos, tá? Você que vai ouvir no Spotify. Legal. Porque depois... lá para domingo eu lanço todos os episódios aí no Spotify. Porque tem um tratamento, tem uma coisa toda que tem que fazer. Você faz tudo sozinho. Tudo só eu que faço. A parte gráfica, eu que faço. Parabéns. Essa coisa gráfica que eu fiz. Você, nas horas vagas, é um bom nutricionista. Porque, caraca, você faz muita coisa, né? Mas é aquela coisa da obsessãozinha, né? Legal. É uma obsessão produtiva, vamos colocar assim. Pessoal, quem quiser fazer perguntas pra mim e pra Amélia, pode deixar aqui no chat aqui. Você pode mandar perguntas sobre a terra, água, você pode mandar sobre treinamento, sobre menopausa, sobre suplementação. Aqui você pode mandar o que você quiser, que a gente está aqui para responder todas as suas perguntas. Deixa eu ver se tem a galera aqui. Aqui deixa eu ver, a Gláucia, que é a minha queridíssima cliente, que mandou uma boa noite pra gente aqui. A Gia falou que tá com saudade de você. Adoro a Gia, adoro. E inclusive ela tá falando que é a melhor carne moída aqui. Tá. A Gláucia tá falando aqui que o Web Diet é vida. É vida. E a Gi tá falando aqui, ó. Tá fluindo muito esse episódio. Amando. Você é nota 1000, Mel. Fofa. Mandar um beijo. Saudade dela. Beijo, Gia. Então vamos lá. Vamos seguindo aqui. Vamos partir agora para... A gente falou de menopausa aí, mas e da suplementação, né? Vamos trocar uma ideia sobre suplementação, Amélia? O que você gosta de prescrever de suplementação, assim? Agora vamos lá para os crossfiteiros, porque você foi do meio do crossfit. O que era legal do crossfit ali em relação à suplementação para o crossfit? Creatina, que não pode faltar jamais. Não pode, né? A creatina não pode. Não pode. Betalanina, que não pode faltar jamais. Um bom carboidrato, entendeu? Também sempre... Você diz o quê? Em relação até intra-treino, né? Durante Sim, o treino ali. intra-treino. Ainda mais em épocas de competição, né? Então tinha aquela necessidade de você... Na verdade, suplementação de carboidrato, eu prescrevo mais... Se a pessoa tem tempo, eu prefiro prescrever uma banana, entendeu? Mas também um suplemento que eu acho que funciona bem é caro, né? Mas é a palatinose, cara. Porque olha, já fez até cara feia. Porque a palatinose, eu acho que ela é um carboidrato de absorção muito lenta e, tipo assim, o suco de beterraba também sempre funcionou muito com os meus pacientes crossfiteiros. O probiótico, porque eu sempre priorizei muito a imunidade desses pacientes. Aliás, qualquer atleta, né, ele esquece muito dessa parte de imunidade. É uma das principais... É muito importante. Então, o probiótico também sempre prescrevi. Até também para a questão da digestão, né? Da digestão. Tem que comer... Assim, quem treina, por exemplo, tem um volume de treino desse, tem que comer um volume de comida muito grande, exatamente, né? Exatamente. Então, tem que ter uma flora intestinal mais poderosa ali, até para ajudar na digestão, né? Exatamente. Sempre prescrevi muito... porque às vezes as pessoas, por exemplo, suco de melancia, eu acho que tem citrulina. Pô, mas a citrulina tem que tomar uma quantidade muito grande. Bizarra de suco de melancia. Mas aí você pode manipular isso.
Só que Não, manipulado sim, manipulado sim. então, aí é isso que eu tô te falando. Aí, por exemplo, um alimento, um nutriente que eu gosto de prescrever, num caso desse seria uma citrulina, aí eu vou mandar o cara manipular, não tem jeito, entendeu? É porque citrulina não vende, né? Não tem Não. como, não tem igual a betalanina, Não, igual a betalanina tem creatina. agora, né? A betalanina também é agora. Porque a betalanina, houve um tempo que ela foi liberada, e de repente eles suspenderam, Que sem menor sentido, sem né? menor sentido, e agora ela foi. Agora não, né? Já tem um tempinho que ela foi liberada de novo. Mas eu não sei como é que você suplementa a betalanina. Eu suplemento a betalanina em pequenas doses, né? Sim, sim, porque ela não tem efeito imediato. Não, Então é melhor não. você É que nem a porcionar, creatina. exatamente. Eu gosto de fazer assim. E aí eu entrei, tipo assim, 750 a 800 miligramas por dose. E funcionava muito bem. Mas às vezes esses pacientes... Por isso que você trabalhar com um atleta que eu digo atleta de academia, é muito complicado. Porque os caras, eles vêm com uma bagagem, sabe, dizendo que sabem das coisas, só que eles não sabem. É, eles não sabem. É porque viu o cara no YouTube aqui Pois falando é, sobre suplemento, cara. mas a pessoa também que falou do YouTube também não sabe. Não Falou por sabe. falar, Aí o cara exatamente. chega pra mim e fala assim: porque eu tô tomando 3 gramas de betalanina. Aí eu fico assim, cara, entendeu? Não acho que vai. Porque eu tô sentindo a parestesia, né? Porque tá funcionando, tá Pinica a cara funcionando. toda, Falei, exatamente. cara, mas a intenção, você não precisa pinicar, entendeu? Se você passar pequenas doses, você não vai nem pinicar e o efeito vai ser muito melhor. Só que você trabalhar com essas pessoas é muito complicado. O cara já vem com essa bagagem, já vem com esse conhecimento, né? E aí ele quer bater de meio de frente Então, contigo. mas eu tenho um macete nesse caso. Então me Eu tenho um fala. macete. Então, eu dava aula de nutrição esportiva. Ah, Aí tá. eu já tenho minha aula, na aula de nutrição esportiva, eu já deixo ela aberta quando eu tô na consulta. O cara fica assim. Não, tem todas as referências, tem todos os gráficos, todas as evidências possíveis. E eu falo, isso aqui não tá. Eu mostro logo a evidência. Ó, a evidência aqui, ó, isso aqui, ó. Isso Aí o aqui. cara não vai discutir contigo. Não, tá na evidência ali, pô, tá no artigo. Aí É. fala, igual o jejum intermitente. Jejum intermitente, que foi vendido aí como essa bala mágica do emagrecimento, né? Fórmula mágica. E aí eu mostro pra pessoa, eu falo, ó, jejum intermitente, aplicação assim, assim, assado, mas não tem diferença pro tratamento tradicional. Quando você tem a mesma quantidade calórica. Aí eu mostro os estudos. Aí a pessoa fica assim, pô, mas esse estudo, pô, ninguém mostra isso, né? Eu falei, Porque, na verdade, o jejum intermitente, você vai fazer direitinho mesmo, você trabalha só com 30% do VET, não é isso? Não, tem vários modelos de jejum intermitente. É porque tem o alimentação com restrição de tempo, que é esse 16/8, a pessoa ficar 16 horas e 8 horas comendo. Tem o jejum adaptado, que aí faz esse esquema aí. Um dia come 70% da necessidade, outro dia só 30%. É, isso aí. Tem o jejum de 24 horas, né? Isso. Que aí você fica 2 dias na semana sem comer e come depois o resto que você quiser. E tem o jejum do Ramadã. Você sabe que eu sou... Posso falar uma coisa? Pode, você falou do Ramadã. Eu sei, você é muçulmano, né? Você é muçulmano. E eu com 11 anos de idade, eu fazia o jejum do Ramadã. E, cara, nem água, sabe o que é isso? Porque no nosso jejum o pode jejum do água. Ramadã é jejum completo. É completo. É tipo assim, eu lembro que minha mãe acordava a gente, fazia uma mesa chocante às 5 horas da manhã, antes do nascer do sol. Mas tinha tudo que você possa imaginar. Não era só um pão com queijo, não. Era tipo comida mesmo. A gente comia. Essa rua iftar. Pô, pra cá. Aí a gente comia e depois, tipo assim, nem água. Aí hoje eu fico pensando assim, caraca, 9 anos, 10, 11... Gente, minha mãe era doida, né? Como é que faz isso com uma criança? E eu, tipo assim, fazia as paradas achando que tinha que fazer, A gente né? tá agora no Ramadã, não tá? Está no Ramadã agora. Estamos no Ramadã. Só que eu não faço, entendeu? Não faço porque não rola mais. Não rola nem jejum intermitente comigo. Às vezes até tento e tal, mas não rola. São 15 horas, são 15, 16 horas aí em jejum, né? E eu te falo, é jejum completo. Não pode água. É jejum completo. Porque o nosso jejum intermitente, você pode tomar um cafezinho, você pode tomar uma água, você pode tomar um chá, alguma coisa que, né, dá uma... Não, o Ramadã você fica, tipo assim, zerado mesmo, nem água. Então, no verão do Rio de Janeiro, você pode até morrer, cara. Você morrer não, mas você vai desidratar. E aí vai dar ruim pra você. E aí você tem que fazer uma preparação muito... Assim, Não dá, né? Não dá, Amélia, não dá. Você tem que ter... A vida é um caos. Não dá pra fazer isso. Porque quando você tem 9, 10, 11 anos, tua vida não é um caos. Tua vida tá toda direitinho. Então dá pra você fazer, entendeu? Mas você vê, a minha mãe, ela tá com 80 anos de idade. Até uns 5 anos atrás, ela fazia.
Fazia de boa. Aí ela parou de fazer porque a gente começou a falar, mãe, tá doida, não rola mais. Não dá mais, né? Não dá, entendeu? Então, tipo assim, não é isso que Deus quer, entendeu? Pô, porque a pessoa começa a passar mal. Mas esse protocolo é o que você está dizendo. Você faz um jejum intermitente, onde você vai calcular um dia 70%, do outro dia 30%. Se você fizer uma restrição calórica, você vai emagrecer do mesmo jeito. Sim, sim, é o que a pesquisa toda mostra. Se você Não faz é? a mesma quantidade calórica, você tem a mesma perda de Pois peso. é, mas tem aquela coisa de nutricionista vendendo o jejum intermitente, o desafio do jejum. Tem muita gente que faz desafio do jejum Desafio, intermitente, exatamente. entendeu? Eu fiz um desafio, mas não era um desafio de emagrecimento, era um desafio comportamental, que tinha tarefas diárias para a pessoa melhorar ali a sua relação com a comida. Não era uma coisa assim, não é para ninguém emagrecer. Algumas pessoas em 15 dias ali, que era o tempo do desafio, emagreceram muito porque assim, mudaram absurdamente o comportamento, começaram a beber mais água, o intestino começou a funcionar. E aí foi uma consequência da mudança de comportamento. Mas quando eu fiz o meu desafio, não era um desafio de emagrecimento. Entendi. É que as pessoas gostam do nome. É você criar como eu Gosta, criei com né? o Dioguinho, desafio de emagrecimento. A pessoa fala, cara, é agora que eu vou emagrecer, entendeu? Não, o meu era desafio sem parar, que é justamente fazer uma dieta e não parar nunca mais. Pô, a gente podia fazer um desafio, hein? Desafio sem parar? É. Tipo, comportamental, acho que é legal. Aí eu posso fazer, tipo, os cardápios. Os pacientes, as pessoas adoravam os cardápios. Aí eu montava, assim, os cardápios legais. Sim, eu fiz entendeu? esquema também com cardápio, bem bacana. E com as tarefas diárias. Vamos pensar nisso aí, vamos pensar nisso aí. É isso aí. Eu tenho uns gestores de tráfego que trabalham comigo e os moleques são bons na parte de venda, né? Ah, legal. Então, bora lá. Esse negócio tá Essa coisa do jejum intermitente, Amélia, também é uma curiosidade, né? Opa! O que aconteceu? Não, acho que eu puxei aqui. Fita solta. Fita solta Será aí. que eu puxei? Eu que puxei. Não, tô te ouvindo aí. Ah, tá ouvindo aí? Valeu. E essa coisa do jejum intermitente, a grande maioria esmagadora dos trabalhos hoje, assim, principalmente com exercício físico e jejum intermitente, são feitos durante o Ramadã. Porque é uma quantidade de pessoas absurda fazendo, né? É muita gente. Então, assim, para pesquisa científica é perfeito. É perfeito, É né? perfeito. Então, assim, imagina, sei lá, sei quantos bilhões. Chega a ser bilhão, né? Mas é muita gente. É muita gente fazendo. Muita gente fazendo. Tem uma pesquisa muito interessante sobre o jejum do Ramadã, que eles fizeram assim, eles faziam um cálculo da necessidade calórica dos indivíduos antes do Ramadã, que era, sei lá, 2.400 calorias, sem atividade física. E depois, durante o Ramadã, eles comiam a mesma quantidade calórica, só que no sistema de jejum intermitente. E aí o que aconteceu? Absolutamente nada. Imagina. Não perderam peso, não ganharam peso, nada. Porque o que é? Eles estavam comendo a necessidade calórica deles. A gente volta para aquela máxima do déficit calórico para emagrecer. Então, assim, não é o jejum que faz a pessoa emagrecer, é o déficit calórico, porque se você fizer jejum e não fizer déficit, você não emagrece. A minha mãe fazia jejum intermitente, mas ela jejum intermitente fazia o Ramadã, mulher e tal, assim, agora eu vou emagrecer, né? Não perdi 1 grama. Ela não emagrecia do Ramadã. Não, e ela, minhas tias, eu não falei, caraca, eu não tô comendo como assim? Mas é exatamente isso. É porque depois que elas ficavam com tanta fome ali, o que você falou, faziam essas mesas, né? Fazia, era muita comilança mesmo. Eu lembro que a gente comia sempre salada de beterraba, entendeu? E tipo assim, você acorda, tua insulina tá lá embaixo, aí tu vai e come um pratão, entendeu? Então, putz, dá aquela... E ninguém emagrecia. Porque realmente. Porque comia muito, né? Era que nem nutrição funcional. Só quando você pensa só no lado funcional, você também não vai emagrecer, entendeu? Eu acho que se associar o lance do fazer um blend entre funcional, comportamental e até mesmo... E déficit calórico. E déficit tudo calórico funciona, então, né? É o que eu tenho feito agora. É o que eu trabalho. Você tá fazendo um blend, né? Tô fazendo porque funciona. Eu senti essa necessidade de trabalhar essa parte, de estudar essa parte do comportamento, que você pode usar. Aí quando eu fiz, eu falei assim, eu vou então... o paciente que quer trabalhar essa parte do comportamento, ele vai ser um paciente X. Eu vou marcar determinado horário para ele, e o outro que só quer emagrecer, mas não quer fazer essa parte comportamental, vai ser um valor X até... Eu falei, cara, não vai dar certo. Eu falei, não vai dar certo. Eu falei, eu vou usar as coisas que o meu conhecimento, tanto no comportamental, quanto na nutrição funcional, quanto na nutrição convencional. Eu falei, vou usar, fazer um mix, fazer um blend, conforme você falou, e vou fazer tudo isso no meu paciente. E aí funciona. Essa parte do comportamento é muito importante. Por exemplo, tem paciente que às vezes eu até brinco assim, não mostra pra ninguém que eu fiz isso pra você não, tá? O cara tá comendo pão francês de manhã.
O cara quer comer o pão francês de manhã, não vou tirar o pão francês do cara, entendeu? E o cara vai conseguir emagrecer, Não, entendeu? com certeza. Eu coloco o pão francês, assim, como é que é o esquema que eu faço? Eu falo, ó, preferência é esse aqui. É isso. Dê preferência a esse. E, pô, tem aqui a quantidade de pão francês. Quando você quiser comer um pão francês, que ele tem que ter uma frequência menor, Sim. você vai pro pão francês, mas dê preferência ao outro. Porque o cara que se você, por exemplo, você pegar um paciente que vem comendo duas unidades de pão francês, come mortadela, come não sei o quê, e aí você passar para um pão integral, você tirar... Eu não trabalho com embutidos, não sei se você... Não, embutido não. Embutido eu recomendo evitar ao máximo. Eu até mostro lá, tem uma recomendação no site do INCA, né? Sobre embutidos e câncer. Embutidos e câncer. Carnes processadas, presunto, peito de peru, salsicha, nugget, todas essas carnes processadas têm uma correlação muito grande com o câncer de intestino, principalmente. Exatamente. Se você pegar... Talvez, se algum dia você atender algum paciente que foi atendido por mim há alguns anos atrás, tipo 20 anos atrás, você vai ver. Café da manhã, pão integral, blanquete, peru. Exato. Mas a gente não tinha esse conhecimento. Isso foi o quê? 2015? Tu tá falando de 20 anos, né? A gente foi em 2015. Cara, tô falando de 30 anos. Tá falando cara. de 30 anos, exatamente. Coisa pra caramba. E tipo assim, a medicina, né? A saúde, aliás, tudo. A gente nunca pode fechar muito. Não, isso não pode, isso pode, porque os estudos, eles estão sempre vindo mais uma produção aprimorados, entendeu? É muita produção então, tipo assim, científica, né? Tanto que as pessoas brincam, hoje o ovo não era bom, agora o ovo é bom, mas porque é isso mesmo, entendeu? Porque a produção realmente, a produção científica e o conhecimento científico ele é mutável, né? Não é uma verdade absoluta. Exatamente. Né? Tanto na época do chá verde, que todo mundo tomava litros de chá verde e tal, eu falei assim, gente, mas vamos... Depois foram ver que chá verde em excesso tá cada um monte de problema no fígado, né? Pô, exatamente. Deposição de colágeno do fígado. Exatamente. Tem uns estudos, mas aquilo que você falou também, foram com camundongos, de você aumentar o chá verde para pessoas com hipotiroidismo. Influencia muito, né? Depois você dá o chá verde para um paciente. Na verdade, isso foi feito só com camundongo. Tá, mas influencia de forma positiva negativa, ou negativa? Negativa. Tá. Tanto que eu não prescrevo chá verde assim, em grandes quantidades para pacientes com hipotiroidismo. Na verdade, eu quase não prescrevo chá verde. Na verdade, eu não gosto de chá verde. Entendeu? Normalmente eu não prescrevo também. É porque entra naquele grupo dos termogênicos ali, enfim. Mas assim, sozinho não faz efeito nenhum também, né? Não. Ó, tem pergunta aqui, ó. O que vocês acham mais difícil na dieta? Para emagrecer ou para ganhar peso, ganhar massa, né? O que é mais difícil? Ganhar massa ou emagrecer em relação à dieta? Depende do paciente, né? Eu acho. Porque ganhar massa muscular, você tem que ter muita constância no treino, e as pessoas às vezes dizem que tem, mas não tem, né? Você tem que ter aquele período de... Você é melhor do que eu para falar, né? Tem que ter um período de repouso. Com relação à alimentação, eu acho até mais fácil, porque você vai ter que aumentar o aporte proteico do paciente, você vai aumentar o carboidrato dele. Eu acho mais fácil do que emagrecimento, ganho de massa. Você não acha, não? Eu acho. Então, eu acho os dois bem complicados, Amélia. Depende do paciente, não é? Não, assim, vamos pensar assim, do ponto de vista fisiológico, ganhar massa, não digo fazer a dieta, agora, ganhar massa... Do ponto de vista fisiológico, eu acho muito mais difícil do que você emagrecer. Do ponto de vista fisiológico. Entendi, porque a massa muscular, ela é como se fosse... isso também denuncia idade, tá? É tipo um Tamagotchi. Lembra do Tamagotchi? Lembro. Eu já era mais velho, eu não tive Tamagotchi. Né? Tem que ficar alimentando lá o bichinho. Exato. O Tamagotchi era o seguinte, para quem não sabe o que é Tamagotchi, era um brinquedinho que se você desse comida demais, ele morria. Se você desse exercício demais, ele morria. Se ele descansasse demais, ele morria. Tinha que estar... Ou seja, pro Tamagotchi viver mais tempo, tinha tudo que tá muito bem organizado para ele sobreviver. E assim é o seu músculo. Então, assim, em relação a exercício, se você der exercício demais, você mata o músculo. Se você der exercício de menos, ele não cresce. Se você der comida demais, ele também não vai. Se der de menos, ele não cresce. Então, assim... Fisiologicamente é mais difícil. Fisiologicamente é mais difícil. Agora, emagrecer não. Emagrecer, do ponto de vista fisiológico, se você fizer a dieta com déficit calórico ali, web diet, calculada, bonitinha, a pessoa seca. Fizer ali, pesando grão de arroz ali. Se ela fizer durante 30 dias com déficit calórico programado, ela vai emagrecer. Não, eu tô falando... Sim, fisiologicamente falando. Agora, quando você coloca na balança o comportamento, aí fica tudo difícil. Aí eu acho os dois difíceis. Então, assim, fisiologicamente, ganhar massa muscular
é muito mais difícil. E da parte comportamental, emagrecer é tão difícil quanto ganhar massa. Então fica aquela... Eu achei que a pergunta foi mais sobre comportamento. Não, foi em relação à dieta. Foi em relação à dieta aqui. Então, assim, pense na massa muscular como um Tamagotchi. Nossa, você tirou essa, desencavou, Tirei, né? caramba. Não, mas é coisa de cabeça branca, né? Cabeça branca, né? Eu tenho cabeça branca, né? Esse cabelo branco aqui. É verdade. E falei isso, é meu aniversário, sexta-feira. Jura? Sexta-feira. Sexta-feira agora? Depois de amanhã? Depois de amanhã. Legal. 42 anos. 42 tá anos. novinho. Palmas para o Pet aqui, ó. Palmas para o Pet. Vai rolar festinha? Não. Vai rolar um podcast? Vai rolar um podcast de aniversário? Pô, podia fazer, hein? Podcast de aniversário. Maneiro. Podcast... Não, então, eu vou... Na sexta eu vou trabalhar aqui, né? Amanhã vai ter podcast, quinta, que é um dia antes do aniversário. E no sábado, o dia depois, vai ter podcast também, que é o dia depois do aniversário. Eu cheguei num período da minha vida que eu te falei que vou me aposentar, né? Não vou ter isso na cabeça que eu vou me aposentar. Vou passar meus pacientes pra você. Mas, cara, eu não trabalho mais sexta-feira. Tu tá assim nessa já? Não trabalho sexta. Sexta eu não trabalho, cara. Eu já trabalhei muito sábado, domingo. Sexta-feira eu me dou o luxo, meu final de semana começa sexta-feira. Porque sexta-feira pra mim é um dia... Eu não entendo as pessoas que trabalham... Quer dizer, não é que eu não entenda. Tu tá igual o Henrique Maderite, sabe qual é? Aquele que fala, sexta-feira, bebê! Pode olhar aí. Sabe quem é esse cara? Sei quem é. Sou fã... Maderite, se um dia você vir esse vídeo, eu sou teu fã pra caramba, hein? Ainda mais meu aniversário, sexta-feira. Eu vou trabalhar. Vou trabalhar. Eu vou trabalhar meio período. Mas eu vou trabalhar. Eu não ia trabalhar, não. Eu não ia trabalhar sexta-feira, não. Fechei a agenda. Só que acontece, a gente vai viajar semana que vem. Pra comemorar. A gente vai viajar no Carnaval 2. Sim, Carnaval 2. E aí vai ficar fechado aqui e tal. Eu falei, não, eu vou trabalhar um pouquinho só pra dar aquele... Então tudo bem. Então pode trabalhar. Porque caso contrário, né? Aniversário, pô, tipo assim... Eu sou bem rockaholic. Você é. A G é rockaholic pra caramba. Ela é, né? Ela ficou rockaholic. Eu não sou muito... Não, já fui mais. Agora eu tô meio assim... Aqui o consultório é de segunda a sexta. E eu chego aqui, sei lá, às vezes 9, 10 horas da manhã e a gente tá aqui, ó. Já estamos aqui... Não sei nem que horas são. 9 horas da noite já. Jura? Caramba. Rendeu, hein? Rendeu. Esse legal. papo Foi rendeu legal. aqui. Foi legal. É legal quando a gente conversa com o colega de profissão, né? Porque aí você troca muita figurinha. Sim, é maneiro demais. Muito legal. Gostei pra caramba. Gostou dessa brincadeira? Gostei. Pode chamar de novo. Pode chamar de novo? Não, mas que... Não, a gente podia fazer, tipo assim, você falou que cabem mais 2 pessoas aqui. Cabem. Eu consigo... Eu, né, como anfitrião, e mais 3 pessoas, na verdade. A gente podia fazer, tipo assim, chamar mais um nutricionista. Olha eu querendo... Pode chamar. Não, combina aí. Combina com alguém que você acha legal. Pet, vamos chamar não sei quem. Chama gostei, aí. curti. Gostou? Eu topo tudo, só não topo fazer dancinha no Instagram, cara. Não, dancinha não. Me recuso também. Você fez um vídeo de dança. Não, fiz assim, zoando a dancinha, né? Um vídeo sarcástico. Caraca, falei, gente, se eu tiver que fazer isso pra ganhar dinheiro, eu vou ficar pobre. E eu vejo uma forçação de barra com alguns profissionais, cara. Sim. Não combina. Então, mas por exemplo, quando eu montei o consultório, eu falei assim, tem que ter um podcast, né? Porque podcast é uma fonte infinita de conteúdo, então a gente vai ter corte aqui pro resto da vida. Por exemplo, a gente trocou ideia aqui, 90 minutos aqui, trocando, nem... Quase um jogo de futebol, né? Não, já estamos a 90 minutos trocando ideia aqui. E aí a gente faz corte disso aqui. Imagina, são 90 minutos. Olha quantos cortes você pode fazer, postar em todas essas redes sociais ali. E aí os cortes dominaram a internet, né? Esse conteúdo aqui, eu posto no Instagram, eu posto no Kawaii, eu posto no TikTok. Aparece esses cortes também lá no canal de cortes aqui. E lembrando também, se você ainda não é inscrito no canal de corte, aqui no link, aqui na descrição tem o link do canal de corte. Faça sua inscrição no canal de corte. Pede, eu não tenho paciência para ouvir podcast, não sei o que lá. Faça sua inscrição aqui no canal de cortes também. Que aí elas são as pílulas de conteúdo, né? Já tem bastante conteúdo lá. Hoje eu tenho uma pessoa, o Andrew, o grande amigo Andrew, um abraço para você. Ele que cuida do canal de corte, faz as edições, faz as capinhas. Mas você já chamou alguém assim que a pessoa não fala muito? Meio travada? Você tem que tirar da pessoa? Não. Eu acho que
Porque o ambiente é bem assim... É bem descontraído, é bem descontraído. É um bate-papo mais informal Eu achei que mesmo. eu fosse ficar assim, até te falei, né? Tu achou que eu fosse ficar travadona? Eu falei, vou ficar travada, cara. Não, é porque bate-papo informal. Porque a gente já tava conversando antes de começar. Você, tipo assim, já foi conversando, entendeu? Então foi tem mais esse tranquilo. brief, tem esse verdade, brief. foi legal. Então, Amélia, foi fantástico esse podcast. Gostaria de agradecer mega. E aí eu vou pedir para você fazer uma mensagem, fazer uma mensagem final para os seguidores aí, para os ouvintes aí que estão assistindo. Ouvintes e assistentes. Assistindo. Estão assistindo a gente aí, né? Vocês assistentes. Cara, foi uma honra. E você sabe que eu te admiro pra caramba como profissional, como pessoa. Tipo assim, eu posso dizer que eu te acompanhei desde o início, né? E você... eu aprendi muito contigo. Aliás, eu aprendo muito com você. Você não sabe, mas eu acabo aprendendo. Isso é verdade? É verdade. Fiquei metido. Emocionado. Fiquei emocionado e metido. Mas é verdade. Eu acabo aprendendo muito com você, porque você às vezes levanta a bola de alguma coisa que eu inicialmente não concordo. Aí eu vou lá pesquisar. Entendeu? Cara, ou seja, gera uma provocação, na verdade, né? Isso. Tanto que muitas coisas eu falei pra você não vai concordar, entendeu? Tipo assim. Então, isso é muito legal. Você acaba enriquecendo, entendeu? Porque não é porque eu tenho 31 anos de formado e você tem 6, 7, eu sei mais do que você. Entendeu? Eu acho que a gente tem que ser humilde, cara. Eu corro muito atrás, eu estudo, mas, tipo assim, isso você acaba, uma pessoa assim como você, um profissional como você, acaba me motivando também, entendeu? Porque você tá falando das coisas, eu não tô concordando, eu vou lá, isso me motiva a procurar, a ler aquele artigo que você citou, entendeu? Então, pra mim é uma super honra estar aqui com você, é uma honra ser sua amiga, sua colega de profissão. Perdi todos aqueles pacientes que ele me encaminhava, mas beleza. Mas eu encaminhava pra caramba, né? Não, caramba. Essa história, né? Me perguntaram assim, pô, Pet, por que tu migrou pra nutrição? Eu falei, pô, porque eu gostava pra caramba já de estudar suplemento, né? E aí, teve um mês, Amélia, que acho que eu te mandei uns 10 clientes, né? Mandava. E aí eu fiz as contas assim, falei, caraca, eu gosto de nutrição. Tô na profissão errada. Eu gosto pra caramba de nutrição, acho maneiro. Aí eu fiz a conta, o personal aqui... pra trabalhar, pra eu ganhar tanto aqui, eu tenho que fazer umas 5 horas. Porra, Amélia... E é diferente de você, tem uma outra parada que eu te falar também. Tu falou que quer se aposentar, né? Eu quero ficar velhinho, gagá, assim, fazendo essa parada aqui. Legal. Eu quis mudar também por causa disso, porque eu vi que a coisa do personal ali, eu não ia ter aquele gás pra continuar trabalhando... naquela pegada. Mas foi bom você ter falado isso agora. Você sabia que eu falo de me aposentar, assim, até de uma brincadeira, mas porque às vezes eu fico achando, não sei se é impressão minha, mas parece que nutricionista também tem essa coisa, né, de tipo assim, você vai envelhecendo... Parece que as pessoas têm um certo preconceito. Não, eu vou ser aquele velhinho... eu vou ser um velhinho muito, muito louco. Pois é, cara. Eu vou estar lá com 70 anos aí, atendendo, fazendo conteúdo na internet. Eu falo que vou me aposentar, mas eu sou 13 anos mais velha que você, então vou me aposentar antes, com certeza. Entendeu? Então, eu não... Você não vai se aposentar. Eu não vou me aposentar. Eu vou aposentar só o dia que fechar o caixão. Não, Deus me livre, cara. Então vai demorar bastante. Mas é legal, porque, tipo assim, é uma profissão legal, é uma profissão, embora muitos banalizem, né? Eu acho que tem muito profissional, infelizmente, que acaba banalizando uma profissão tão legal, uma profissão que, tipo assim, não é só estética, cara. Nutrição é muito mais do que isso, com né? certeza, muito com mais. certeza. Eu chego, às vezes, eu fico até triste, né? Às vezes eu pego um paciente que veio de outro nutricionista, tudo bem, a gente não trabalha com renal crônico que a gente não gosta, não entende bem, beleza. Mas às vezes você pega, recentemente eu peguei uma prescrição de um paciente meu com síndrome do intestino irritável. Pô, tinha biscoito creme cracker na alimentação do cara, entendeu? Aí fica complicado, então, intestino irritável fica complicado. E tipo assim, era síndrome do intestino irritável mesmo, porque o síndrome do intestino irritável, na verdade, ele é um diagnóstico por exclusão, né? Depois que você exclui tudo, isso. Aí, síndrome do intestino irritável, exato, né? Exato. E aí, você pega, então, você fala assim, então isso que eu falo, cara, nutrição é uma profissão linda, uma profissão maravilhosa. Talvez eu fale que eu vou me aposentar, porque às vezes eu fico meio chateada com algumas coisas, sabe? Quando leva só pra essa parte sei lá, estética. Mas é legal. É legal. Então, eu acho que quando eu ficar mais velho, assim, lá com uns 60, 70, eu vou só tratar de renal crônico e diabético. Pô, jura? Caramba! Aí você vai tratar renal.
Aí eu vou tratar renal. É. Não, renal é diabético. Tipo 1, tipo 2. Nossa, Eu trato como... diabético 1 e tipo 2, né? Já trato aqui. Mas vou só fazer isso, fazer mais nada. É Exato. verdade. E o lance da nutrição também, Amélia, o que eu vi, né? Eu vi uma possibilidade maior de ganho. Eu vi um gás para eu continuar a fazer a minha vida útil como força de trabalho mais longa, né? E realmente eu era viciado na parada lá de suplemento, Pô, né? você sabia pra caramba, Eu sabia pra caramba. É... E sabe que foi uma coisa muito louca, né? Foi uma descoberta muito grande em relação a isso? Quanto eu mais estudei sobre suplemento, menos eu prescrevo. Eu acredito. Eu prescrevo hoje eu prescrevo muito pouco suplemento. Eu já fui prescrever muito mais suplemento. Hoje em dia também prescrevo bem menos. Não, prescrevo pouquíssimo, pouquíssimo mesmo. Então, assim, verdade. Aí eu vivi esse paradoxo do suplemento. Quanto mais eu aprendi sobre suplemento, menos eu... É isso aí. menos eu prescrevi, né? É isso aí. Mas adorei. Obrigada pelo convite. Vou marcar outro podcast. Pode marcar, porque aqui a gente faz... Aqui não é convidado, assim, toda semana... A gente pode se convidar. Não precisa esperar ser pode, aqui não, aqui é passe livre. Igual esse sábado que passou, o Thiago, que é um grande amigo meu, ele falou, pô, Pet, eu quero ir lá no podcast, posso ir lá? Pode. Aí ele chamou um monte de outros amigos também, e aí maneiro, fizemos um podcast com 4, foi muito bacana. É legal. 4 doutores em educação física. Foi o Melibeu, não veio o Melibeu? Sim. Foram, na verdade, 4 não, foram 3 doutores. Eu era o anfitrião e mais 3 doutores aqui, foi bem bacana. Foi bem legal. Então é isso. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que ficaram até o final aí. Para você que vai assistir o podcast, na verdade vai ouvir lá no Spotify, então siga também o canal no YouTube, tá? Porque no Spotify vai ter o link do canal do YouTube também, tá? E amanhã teremos mais podcast A Vida é um Caos com meu grande amigo Roberto. Mente Informa. A gente vai falar sobre... Próximo episódio a gente vai falar sobre comportamento alimentar. É isso aí e até o próximo A Vida é um Caos. Valeu, igual o Silvio Santos, né? É igualzinho, cara.